Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Agora no programa A Voz de Campos, acertando as contas do dinheiro público com nossos especialistas em economia. Bom dia. Está entrando no ar o programa Acertando as Contas com o Dinheiro Público. Hoje receberemos o inspetor da Polícia Civil, o cientista política Douglas da Mata. Esse rapaz é um quadro histórico do PT de Campos. Ele é muito politizado e faz análise muito boa, tem boas previsões. Inclusive, ele vai estar aqui falando sobre esse imbróglio que envolve hoje o PT campista. Não sabemos se é Carla Machado a candidata, o professor Jefferson Azevedo, se é o nosso amigo Hélio Anomal pré-candidato. Inclusive, Hélio Anomal estará aqui semana que vem. Meu amigo Léo já se comprometeu com a gente. Então, maravilha. Douglas vai bater aquele papão com a gente até às 10 horas. Não percam, porque é uma entrevista muito importante. Vamos às matérias dos jornais. O Globo, nós temos aí os efeitos na economia. Prejuízos com chuva se espalha. Do turismo a montadoras. Polo de visitantes, Serra Gaúcha estima perda imediata de 550 milhões. Sem autopeças feitas no estado, fábricas pelo país já suspendem produção. Além do drama de quem perdeu parentes, os bens e ainda não sabe quando ainda... Está pegando aqui. Os bens e ainda não sabe quando a vida voltará minimamente ao normal. A tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul alastra prejuízo dentro e fora do estado. Tá aí, nós temos essa importante matéria sobre esse quadro caótico. Léo, é aquela velha máxima, rapaz. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul vinha alertando para esse problema há 10 anos, rapaz. E as autoridades do estado, governo federal, prefeitura, sucatearam os órgãos ambientais. É aquela velha máxima, meu amigo Derek, aquele que nega a ciência contrata a morte. Tá aí, vimos na pandemia, estamos vendo agora. Então é simples trabalhar, vamos preservar, vamos botar para funcionar o IBAMA, dá pra gente ter uma economia sustentável, ou seja, vamos produzir respeitando o meio ambiente, porque senão tudo se acaba um dia e nós fazemos parte também do meio ambiente como ser humano e não podemos degradá-lo. Temos aqui piora de quadro fiscal no país, põe em risco o crescimento sustentável. Tinha que vir essa notícia, Léo, depois eu vou comentar. No primeiro ano de vigência do novo arcabouço fiscal, economistas já apontam fragilidades que acendem o alerta para a situação das contas públicas brasileiras a curto e longo prazo. Foi só o governo federal, Léo, anunciar ajuda ao Rio Grande do Sul, que sempre vem aquela matéria para fazer um equilíbrio, né? Olha, o presidente da República, Lula, botou 11 mil reais na conta dos desabrigados. Pois é, Léo, 11 mil reais, 5 mil reais no Pix, logo de imediato, e mais 6 mil reais daquelas pessoas que têm fundo de garantia. Então, se você somar 5 com 6, vai dar 11 mil reais. Então, é por isso que o mercado financeiro, que
tem o discurso da nota só, superávit fiscal. Só fala disso, né? Não, eles estão preocupados com o bolso deles, com o lucro deles. Eles não querem saber. Eu nunca vi essa gente do mercado financeiro, os Faria Limer, aquele pessoal da Faria Lima ali, aqueles garotões ali que ficam só matutando em cima do mercado financeiro, ações que sobem, ações que descem, renda fixa, título público. Eles não conseguem falar outra coisa, é aquela coisa robotizada. Eles não querem saber que o Brasil, a desigualdade econômica, social é grande, a violência é imensa. Eles não querem saber disso. Eles querem que os outros se explodam e que o bolso deles e dos apaniguados cresçam, aumentem. Então é complicado mesmo, né? São insensíveis e essa notícia, ela não veio por acaso, Léo. Não sei se você concorda comigo. Temos aí, especialistas avaliam Zolpidem, alvo de restrição da Anvisa. Médicos tiram dúvidas sobre o remédio para dormir, consumido em larga escala no país e que teve as regras para a venda endurecida pela agência. Aí, você que tá tomando Zolpidem, cuidado aí. Cuidado pra não bater a caçuleta aí, porque tá complicado, hein? Vai ao médico antes de tomar um remedinho, vai buscar uma receita médica, conversa com o doutor, porque não podemos ficar fazendo automedicação, pessoal. Com críticas aos Estados Unidos, Xi e Putin reforçam laços entre a China e a Rússia. Olha só, olha que coisa complicada. Encontro entre os líderes em Pequim ampliou a aliança econômica e geopolítica entre as duas potências que acusaram os americanos de adotar uma lógica de confronto. Aí, depois Léo vai comentar isso aí. Léo, que é cientista político e especialista aí em geopolítica, geoeconomia, tá aí, Léo, grande Léo. Temos aí, e para finalizar, bando que desmanchava mais de 10 carros por dia no Rio é preso. Olha só, mais de 10 carros, cara, pesado, é uma fábrica, hein? A quadrilha atuava em Belfor Roxo e negociava peças do desmonte em 6 estados. O roubo de carro está em alta no estado do Rio de Janeiro. Cuidado, você que tem o carrinho, faça um seguro, porque senão a turma do desmanche que foi presa ontem, ela pode futuramente, quando sair da cadeia, te perturbar. Léo, passar a bola pra você aí, pra você fazer aquele comentário da semana, meu amigo. Bom dia, meu amigo José Alves, bom dia, Derek, bom dia você que está nos assistindo pelo Facebook da Rádio Aurora, pelo site, pelo Instagram da Rádio Aurora, pelo canal 71 do aplicativo Sou TV ou pela TV da Infoline. Se você quiser receber o programa Voz de Campos ao vivo, toda sexta-feira às 8 da manhã, é só deixar o seu comentário. Como você bem falou, Zé, não existe outro assunto mais importante aqui no Brasil que não seja a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O governo Lula anunciou transferência, uma larga transferência de renda para as famílias atingidas. São mais de 200 mil famílias que vão receber benefícios como R$5.000 via Pix. E nessa, o Senado aprovou por unanimidade a suspensão da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos. O mercado chioso com essa suspensão, pois é, né? Mas enfim, diante do que está acontecendo, é mais do que justo, muito mais precisa ser feito, uma tragédia como nunca antes vista. E esse dinheiro que seria usado para pagar a dívida pública do Rio Grande do Sul vai ser utilizado para a reconstrução do estado. Ainda continua chovendo muito, muitas regiões continuam alagadas, então ainda são necessárias medidas de emergência, mas esses recursos vão ser usados também, assim, quando as chuvas cessarem, né, e o estado de emergência for suspenso, na reconstrução do estado, porque a destruição é terrível. E aí a CBF também anunciou a suspensão da 7ª, da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, que estavam previstos para os próximos 2 finais de semana. Né? Para o Fluminense é uma boa notícia, porque o clube está mal aí, está na zona do rebate, está bem na Libertadores, ganhou ontem, se classificou, mas está ruim no Brasileiro, então um tempo aí
para o Fernando Diniz arrumar a casa e para o Thiago Silva chegar para a zaga. E aí essa é uma notícia também importante, que foi pouco comentada, que por 16 votos a 1, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu manter o processo disciplinar que pode levar à cassação do mandato do deputado federal Chiquinho Brazão, hoje sem partido, que ele é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do seu motorista Anderson Gomes. E aí, vamos falar aqui sobre a nossa região, José Alves. Não foi dessa vez que o Goytacás acabou. O clube sobreviveu ao leilão. O leilão do estádio Ari de Oliveira e Souza foi encerrado nessa quinta-feira sem nenhum lance. O leilão começou com um lance inicial de 51,7 milhões de reais após uma semana. Ninguém deu um lance. O valor caiu para metade, 25,8 milhões de reais, mas mesmo assim não houve lance e o leilão foi encerrado nessa quinta-feira. Segundo o advogado do clube, o leilão pode ser reiniciado daqui a 2 ou 3 meses nesse valor, né, de 25,8 milhões. Para ter uma mudança no valor do estádio, precisaria ser feita uma nova avaliação. E em entrevista ao blog do Rian Souza, do portal Manchete RJ, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, o Rodolfo Lacerda, começou a abrir o jogo sobre a situação do Goytacás. Ele falou, por exemplo, que o clube não pode ter nenhum patrocínio oficial por conta das penhoras na Justiça do Trabalho. Fez uma cobrança justa à torcida do clube, né, que a torcida do Goytacás bate no peito para dizer que é a quinta maior torcida do estado do Rio de Janeiro, mas, segundo o Rodolfo, todos os borderôs na Série B e na Série B1 foram negativos, né? Quem cobriu o rombo foram os membros da diretoria, sem falar da lamentável tentativa de invasão que a torcida promoveu na semifinal contra o Duque de Caxias. Essa invasão, junto com as postagens absurdas feitas no Instagram oficial do Goytacás, resultaram na suspensão do clube. O clube perdeu 5 mandos de jogo e ainda recebeu multa de 5 mandos de campo, ainda recebeu multa de R$14 mil. Como diante da situação do clube, o Rodolfo falou em lançar um sistema VIP de sócio-torcedor com benefícios, brindes, ganhar camisa, descontos no comércio com parceiros, acesso ao estádio, né? E falou também da necessidade de um investidor no clube, já que os custos de manutenção do futebol profissional são muito altos. Segundo o Rodolfo, isso gira em torno da casa de R$1,5 milhão de reais ao ano. Isso é muito dinheiro. O Goytacás precisa de recursos, precisa de um investidor, mas para que consiga um investidor privado, ou uma parceria com o setor público, ou um projeto sócio-torcedor que dê certo, que consiga ajudar a situação do clube, o clube precisa, a diretoria precisa de credibilidade, precisa de transparência, né? Obviamente ninguém vai colocar dinheiro se não tem confiança na diretoria, por isso que eu aproveito para fazer um convite aqui ao Rodolfo Lacerda, tá? Presidente do Conselho Deliberativo, para vir aqui ao programa Rádio Aurora, dar uma entrevista com a gente. Rodolfo, a gente vai ter aqui 2 horas no programa Voz de Campos, sem censura. O Germando não censura a gente tem aqui, todo mundo pode falar o que quiser. Convido também o presidente do clube, o Reinaldo Ribeiro, a vir aqui ao programa Voz de Campos, e também a oposição do Goytacás, porque se o Goytacás continuar nessa guerra política, né, convocação de assembleia que não é reconhecida, brigas judiciais, enfim, convido também a oposição, o líder da oposição, o Serginho Federal, a vir aqui na Rádio Aurora. O ideal seria ter o Rodolfo e o Serginho da Federal aqui na bancada, debatendo, né, isso. Se não for possível, diante da animosidade que está criada, a gente faz um programa separado, um com o Rodolfo Lacerda, o outro com o Serginho da Federal, mas a gente precisa debater a situação do Goytacás. Ainda bem que o Goytacás, o Arizão, não foi leiloado dessa vez, mas essa ameaça continua no ar. Como o advogado falou, daqui a 2, 3 meses o leilão pode ser retomado, então vamos debater a situação do clube, ver o que pode ser feito, buscar investidores, né, mas recuperar a credibilidade do Goytacás, e a Rádio Aurora é um espaço aberto para isso. E aproveitando aqui, José Alves, se você
né, tá preocupado com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com a tragédia, está sensibilizado com o que está acontecendo e quer ajudar, por que não ajudar, né? E curtindo também o rock, acompanhando as melhores bandas na cidade. Essa semana acontece, José Alves, o Rock Solidário, acontece sábado, né? Hoje é dia 17 de maio, amanhã, dia 18 de maio, às 16 horas, começa o Festival Rock Solidário, promovido pelo Motoclube de Campos do Goytacazes, que está aí caminhando para completar 100 anos em 2032. O Automóvel Clube de Campos foi fundado em 1932, uma instituição aí quase centenária, está promovendo uma iniciativa sensacional, que é um rock solidário. Você vai até o Automóvel Clube amanhã, faz doação, né, para as vítimas do Rio Grande do Sul, pode ser doação de alimentos não perecíveis, agasalho, roupa de cama, toalha, enfim, tudo que possa ajudar as pessoas lá, e ainda vai acompanhar o melhor do rock da cidade. Vamos ter atrações como o Vander Delfante, Leandro Tavares, Ângelo Nani, Mr. Brown, Dodó Cunha, que faz um cover sensacional do Cazuza, Kamikaze, Projeto Zero, Leandro Barros, Tatu Estúdio tá apoiando. Quem tá apoiando também são os nossos colegas da Rádio Goitacá. O DJ Romualdo Braga também tá apoiando. Então, assim, vai ser um evento sensacional. Você vai aproveitar o sábado ouvindo o melhor do rock com a sua família e ainda vai ajudar as famílias que não podem aproveitar nesse momento, estão sofrendo com a tragédia lá do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, o Motoclube de Campos do Goytacazes, ele fica na Avenida Presidente Vargas, 887, no Caju. Então é isso, rock solidário, curtir o melhor do rock de Campos, ajudando as famílias que estão desabrigadas no Rio Grande do Sul. É isso aí, José Alves. Isso aí, tá chegando o nosso convidado aí, parece que tá chegando aí. Pois é, e aí, enfim, aproveitando enquanto o Douglas não chega, você que é economista, Zé, a gente tá... o tempo passa, mas tem coisas que não mudam, né? Que essa ladainha da direita e do mercado e da grande mídia sobre os gastos do governo, enfim. Como eles falam como se o governo Lula estivesse gastando desenfreadamente. Eu queria que você, quando economista, trouxesse assim como tem sido a expansão tributária. Ô Douglas, chega pra cá, meu irmão. A expansão fiscal no governo Lula, porque na verdade, Zé, você nem pode gastar desenfreadamente, porque tem vários mecanismos. Nosso convidado já está chegando, já está nos nossos estúdios aí, o Douglas da Mata. Pode chega, entrar, meu amigo. Pode entrar aí, Tudo chega bem, pra Douglas? cá. Senta aí, vamos comentar aí, fazer uma discussão aí. Senta um bocadinho, meu amigo. Bom dia, Douglas. Estamos aí, vamos dar um bom dia especial daqui a pouco. 5 minutinhos só, por favor. Fala, meu amigo. Não, mas é isso. A gente estava conversando aqui enquanto o Douglas estava chegando, Zé, sobre essa questão que a grande mídia, o mercado e a direita estão acusando o governo Lula de um gasto desenfreado, como se a expansão fiscal fosse uma coisa absurda. Mas qual é a verdade, você economista? Fala a verdade para os nossos ouvintes. A verdade é que esses caras precisam se informar. Sabe por quê, Douglas e meu amigo Léo? Você se lembra que em 2023 eles fazem menção a esse gasto de 230 bilhões de reais no déficit. Só que desses 230 bilhões, os nossos amigos bolsonaristas, eles esquecem que Bolsonaro e seu Paulo Guedes deixaram um calote de 100 bilhões de reais, que nunca houve isso na história do Brasil, dos precatórios. Se lembram que em 2022 eles teriam que pagar os precatórios de 100 bilhões de reais daquelas pessoas que estavam litigando contra a União mais de 30 anos? O que é que eles fizeram? Jogaram para frente. Pois é, pessoal, esse déficit aí está relacionado também, tá, a esse calote que Bolsonaro, caloteiro, junto com Paulo Guedes, deram naquelas pessoas que estavam litigando contra a União. Você imagine você litigar contra a União numa dívida, você achando que vai receber, aí chega o ministro da Economia, o presidente da República, não, eu não vou pagar, vou jogar para frente. Outra coisa, sim, aumentou-se sim o Bolsa Família, aumentou-se sim, né,
foi dado um aumento real ao salário mínimo. E outra coisa, vocês esqueceram que no primeiro ano do governo Lula, o PIB cresceu 2,9%. E no primeiro ano de Bolsonaro, tá? O PIB cresceu somente 1,2%. Então vocês têm que entender o seguinte, que gasto público responsável é importante. Então eu lanço um desafio para todos aí. Apresente um país no mundo que não tenha déficit, que não tenha dívida pública, tá certo? Então vamos pensar um pouquinho, vamos refletir antes de ficar falando, né? Aquelas asneiras que vocês costumam se alimentar nesse grupinho de WhatsApp de vocês, tá certo? Nessa bolha de vocês, porque vocês querem levar o Brasil para a Idade Média. Essa visão de mundo de vocês é uma visão medieval. Então, pessoal, dá um tempo, se informam para depois vocês começarem, né, a expor a ideia de vocês ultrapassadíssima, tá certo? É lamentável você ter hoje esse segmento aí da extrema direita medieval no Brasil, no mundo também. Mas aqui eu tenho que falar daqui porque aqui é o nosso quintal. Então vamos nos informar melhor, porque nós temos mais o que fazer. E vamos agora dar o bom dia ao nosso amigo Douglas, que vai falar sobre a sucessão municipal no município de Campos, essa situação que está aí, o cenário político, se Vladimir realmente vai ganhar a eleição no primeiro turno. Eu li o seu artigo no blog do nosso amigo Pedrovski, você falando que me parece que a Carla Machado vai ser candidata e a vice de Carla vai ser Elaine Leão. Depois você vai explicar isso melhor aí. O professor Jefferson, me parece que você falou ali que não vai ser prestigiado ou já está sendo desprestigiado. Douglas, bom dia, meu amigo. Bom dia, Léo. Bom dia, Zé Alves. Bom dia a todo o público, ouvinte, espectador da... O Gustavo Landim Sofiati, conhece? Bom dia, Gustavo. Ó, bom dia pra você, vou te convidar pra vir aqui no... Vai dizer não, hein, rapaz? Você tem mania de falar não pra mim, hein? Gustavo é o homem dos vinis, da música do vinil. Ele veio aqui uma vez e tal, né? Ele veio pelo Meet, né? Como ele disse, eu encontro mais ele agora nas ruas, ainda bem do que nas redes sociais, então tá melhorando. Um bom dia a todos. Vamos começar falando sobre o que você propôs, né? Que é a Associação Municipal. Você que conhece bem o PT, quem vai ser o candidato efetivamente? É o professor Jefferson, o amigo Hélio Anomal, a Carla Machado, Elaine Leão. É porque está nessa novela aqui na rádio há meses, né? Se fosse um bebê, já tinha nascido há muito tempo. A gente está mais de 9 meses falando dessa novela aqui. Veja bem, vamos começar do começo, como dizem, né? O PT no estado do Rio de Janeiro e em Campos principalmente sempre preferiu ser rabo de elefante que cabeça de mosquito, eu sempre digo isso. Ao invés de ter um projeto próprio, pequeno que fosse, né? Ao invés de ter, isso é só uma metáfora, não estou ofendendo ninguém. Ao invés de ter um pequeno comércio, uma mercearia de bairro, ele preferia trabalhar de carregador no Walmart, sem desprezar os carregadores do Walmart. Afinal de contas, tem americano, né? É lógico. Né? Então, isso contaminou o PT no Brasil inteiro, porque o PT do Brasil é um PT paulista, né? Um PT do Lula. Sim. Hegemônico, claro. Se você tem um presidente da República, um líder carismático do calibre de Lula, você não vai ter espaço para muita discussão política em que pese o mito da democracia interna, blá, 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 que até alimentou alguns debates interessantes, como debates econômicos. Isso foi se esvaindo e hoje você tem o Lula, né? Que é uma figura maior do que o próprio PT, mas que determina os rumos do PT a nível nacional e que, como tal, ele chama para ele a responsabilidade e monta as chapas de acordo com os interesses. No Rio de Janeiro está acontecendo um movimento interessante, mais uma vez o PT indo a reboque de projetos, né, a nível nacional, não tem um projeto próprio,
Não tem... Não encosta, né? Porque aí dá problema aí. Ele não tem... O PT não tem um projeto de hegemonia, de disputa de hegemonia política no Rio de Janeiro próprio. Ele age conforme o Diretório Nacional e o governo, né, o Planalto orientam. Eu falo oriento, mas determina, mando, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, hoje o PT está circulando entre tentar fazer a vice do Paes para herdar a prefeitura em 2026, né? Agora, com a possibilidade de cassação de Castro, de Rodrigo Bacelar e de Pampolha, abriu uma janela de oportunidade, porque as forças que estão em disputa de 2026 não vão querer se apresentar para agora, para esse governo, para esse mandato tampão de governo do Estado. Não interessa, um Estado falido, ninguém quer largar as suas prefeituras. O Paes, que é o principal candidato, não vai largar a prefeitura para o PL, que ele quer largar a prefeitura para o Pedro Paulo, que é da confiança dele em 2026, e o PT enxergou uma possibilidade nessa cassação de embutir um candidato a governador agora para tentar reelegê-lo em 2026. E como isso repercute em Campos? Na verdade, havia um projeto, né, baseado, estruturado com a União Brasil, que era do Rodrigo Bacelar, de servir como linha auxiliar do Rodrigo Bacelar aqui no ataque ao Vladimir Garotin. O PT se colocou nessa coisa para ter em troca essa garantia de que seria esse grande projeto lá de vice do Paes em 2026 na prefeitura. Paes sai governador, o PT, o Rodrigo, o Eduardo Paes e o PT tinham alinhavado esse acordo. Agora a coisa bagunçou um pouco, mas alguns ingredientes dessa equação continuam os mesmos. Primeiro, Carla Machado não é candidata, Carla não pode ser candidata. Ela seria o nome mais viável, embora com baixíssima densidade eleitoral, algo em torno de 14%, podendo chegar a 18%, 20%, que é a faixa do antigarotismo, né? Que pode muito bem explorado chegar a 25% a 30% dos votos válidos. Ela está hoje em torno de 10, 8 dos votos válidos e 16 da intenção de voto, acho que 14 ou 18 em umas pesquisas. Mas a questão é a seguinte, ela não tem a densidade eleitoral que ela imagina, mas já é alguma coisa. Para o PT é muita coisa. O PT historicamente tem 3, 4, 5%, tem tido 3, 4, 5%. Ela está funcionando como candidato dublê, cavalo, né? Ela está coelho, né? Ela está chamando os outros para corrida, daqui a pouco ela sai e vai entrar alguém. Essa possibilidade foi oferecida ao Jefferson, que pelo que eu sei não aceitou, porque não concorda com isso. Então ele prefere um projeto próprio, uma discussão embasada, uma discussão ampliada com os setores da sociedade que eu sei que é o perfil dele, é um cara da academia, mas não só da academia, mas que tem trânsito em outros setores também. Então ele preferia esse quantitativo de votos talvez menor e elevar o debate com uma possibilidade até de explorar algumas falhas do atual governo para ampliar essa margem de discussão com a sociedade, talvez ter mais sucesso, do que vir com um projeto pronto de alguém que no máximo é conhecida porque foi prefeito de São João da Barra. E como eu disse naquele texto, todo mundo em Campos passa o verão em São João da Barra. Então ela tem um recall definido, tem alguns votos na Baixada, justamente por isso, porque ela é conhecida. Não adianta dizer que ela não é, porque ela tem um recall, ela tem uma imagem sedimentada, mas não vai muito além, entendeu? E também vem pela faixa do mesmo conservadorismo do Rodrigo, do União Brasil, que a Carla, por mais endireitado que tenha ficado o PT, porque o PT se diluiu, não pode nem se chamar mais de partido de esquerda, é um centro já balançando para a direita, né? A gestão fiscal do Haddad econômica é a gestão igual do Paulo Guedes. Só que o Paulo Guedes come com a mão e cospe farofa. E o Haddad come de talher, né? E bebe na taça de cristal. É um cara mais educado, mas a gestão é a mesma coisa. A busca pelo déficit zero, essa discussão anacrônica, horrorosa que você estava colocando aqui. Vou só acrescentar um detalhe naquilo que você acabou de dizer. Fique à vontade. Os precatórios, o escândalo é ainda maior. O escândalo é maior porque boa parte desses precatórios foram antecipadamente vendidos para os bancos antes de empurrar para o PT. Ou seja, aquelas pessoas que tinham 20, 30 anos suas dívidas, aquelas pessoas que sofreram, que foram achacadas, elas sofreram a extorsão de vender esses precatórios com 40% e até 50%, 60% de deságio para os bancos e que agora bateram na porta do PT e o PT não teve coragem de dizer o seguinte, olha,
devo, não nego, pago quando puder. Então você está insinuando que Bolsonaro e Paulo Guedes levaram uma comissão quando venderam para o banco? Não sei, não vou falar isso. Mas eu posso te dizer uma coisa. O PT... Antes de sair, eles levaram PT... um din-dinzinho. O PT concorreu com a mesma conduta, quando não se negou a pagar. Porque ele não tinha obrigação de pagar. Não, pagou. Ele poderia falar, tudo bem, eu vou pagar, mas vem cá, quanto é o seu precatório aí? É 100 milhões? Vamos botar aí 2 milhões com TR fixa, com juro fixo. Se o senhor quiser, o senhor revenda para ele para frente, para alguém que pague mais barato para antecipar. Pior, a obrigação, se houve deságio, ele teria que ter promovido um leilão público para a recompra desses precatórios, para economizar dinheiro da União. E não foi feito. Então, tanto o PT quanto o Paulo Guedes são farinha do mesmo saco na gestão econômica. Agora, na gestão de costumes, a diferença, gestão de costumes. O Lula não é racista, não fala que vai matar os gays, não fala que vai matar os negros, quilombolas. Tá bom, tá ótimo, eu concordo, mas isso não basta. Porque a origem de todo o sofrimento das pessoas é um só, a desigualdade econômica. Sim. Entendeu? Em cima da pergunta que eu te fiz, o Gustavo tá colocando ali, ó. Mas muita gente no PT diz que Carla pode ser candidata sim. E aí, meu ela não pode por 2 motivos. Essa é a grande dúvida. Não, ela não pode ou não pode? Ela não pode por 2 motivos. O prefeito itinerante ainda, ela não pode por 2 motivos. Pela tese do prefeito itinerante, ela não pode concorrer a um 3º mandato. Isso é claro. Ainda que o TSE altere essa normativa, que é uma coisa louca, né? É um tribunal que diz como é que vai ser a norma da eleição. Olha só que coisa louca. Não é o legislativo que diz qual vai ser a nova lei, não. É uma normativa do TSE que tem força de lei. Um entendimento. Se o TSE mudar o entendimento, senhores, ele tem um prazo para entrar em vigor, que é a previsibilidade, é o princípio da anualidade, que é mais ou menos parecido com o princípio fiscal da anualidade. Novos impostos criados por novas leis têm que ter um ano anterior de vigência. Existe esse prazo também para as normas do Tribunal Regional e do Tribunal Superior Eleitoral. Essa nova norma, se alterar a tese do prefeito itinerante permitindo que prefeitos de municípios limítrofes se candidatem ao 3º mandato no município vizinho, ela só vai valer no próximo pleito para prefeito, não nesse. Agora, eu digo sempre que no Brasil hoje em dia, em se tratando de tribunal, eu falo o seguinte: a jurisprudência é uma moça sequestrada, amordaçada e algemada numa sala, enquanto a hermenêutica, que é a interpretação da lei, tortura ela até que ela confesse o que a hermenêutica quer. Ou seja, hoje pode tudo. De repente, eu não sei quais são os argumentos, os embargos auriculares que os advogados da deputada Carla Machado detêm para convencer os magistrados, e eu não uso aqui fazer nenhuma ilação, mas estou falando de argumentos mesmo, e a gente sabe, todo mundo que milita nesse meio, né? Eu sou policial, eu sei como é que funciona isso. Você tem que despachar com o juiz, as pessoas despacham com o juiz, vão lá e falar com ele: ó, excelência, acho que é por aqui, e o outro fala que por lá, e pode ser que convença. Não sei. Mas hoje, se você me perguntar, 95% de chance, 98% de chance dela não concorrer. Isso aí é certo. Pode estar ganhando. Eu acho que eles estão ganhando tempo justamente para criar essa possibilidade de sedimentar um voto nela para ela fazer a transferência. E aí é um processo, assim, transferência de voto. Olha, acho que pouquíssima gente é capaz disso, transferir voto. Léo, a sua pergunta ao nosso amigo Douglas. Transferência de votos para quem? É parecido com o que o Lula fez com a Haddad em 2018, seria isso, né? Que o PT só que Lula sabia... é Lula, né? Sim. E ele conseguiu, né? Sim, ele sabe. Preso. Lula é maior que o PT, né? Isso é uma questão, enfim, que a gente estava falando. Lula talvez seja maior até que o próprio país, entendeu? Só que o problema é que ele acreditou demais nisso e está refém do próprio personagem. Lula é um dos maiores líderes mundiais, mas só que isso não fez muita diferença pra gente, nem pra ele. Pois é, você assim que tá nos assistindo pode odiar o Lula e tá tudo certo. Na democracia as pessoas têm direito de não gostar. Felizmente a tentativa de golpe de 8 de janeiro não deu certo, estamos na democracia e você pode não gostar do Lula. Mas mesmo que você não goste do Lula, existe um fato objetivo: é o único cidadão brasileiro que foi eleito 3 vezes presidente da República. Ninguém fez isso.
Tá? Quem governou tanto tempo, só o Getúlio Vargas como ditador e o Dom Pedro II, lembrar, que era depois imperador. da prisão. O terceiro mandato depois da prisão. Depois da prisão, e pode ser eleito pela 4ª vez. Ninguém fez isso, né? Só o Brasil é penta no mundo, só o Lula é presidente da República, eleito democraticamente 3 vezes depois de prisão, perseguição e tudo isso. Mas minha pergunta, então tá, se o plano é esse, você tá cravando aqui que a Carla Machado não pode ser candidata a prefeito de Campos. Tem muita gente no PT que diz que pode. E, enfim, tá no ar aí, vamos ver o que vai acontecer. Mas, se ela não pode e o projeto é ela dar visibilidade, aliás, a Carla Machado tá convidada para vir aqui no programa. Ela tá na Folha hoje. Tá na Folha hoje, pois é. A gente fez eu entrei em contato com o Luciano, assessor dela, o Luciano respondeu e tal, falou que ia checar a disponibilidade da agenda, estamos aguardando o Luciano, a Carla tá convidada a vir aqui esclarecer isso. Mas se a Carla não puder e estiver tentando ganhar visibilidade para transferir voto para alguém que no final, na hora H, vai ser o candidato de fato do PT, quem será esse alguém? Elaine Leão. Elaine Leão? Sim. Elaine Leão. Elaine Leão, ela disse aqui quando o Jefferson estava sendo entrevistado, o professor Jefferson estava sendo entrevistado por nós, ela estava aqui participando, eu perguntei a ela, Elaine, eu soube que você vai ser vice da Carla, ela, não, eu sou candidata a vereadora. E aí? Como é que você faz essa afirmação? A fonte é boa, né? A fonte é boa. Eu vou me preservar o direito de... Não, isso é a Constituição, não sou eu, não. De manter minha fonte no anonimato, mas a fonte é boa. Mas a questão é a seguinte, se tem orelha de porco, costela de porco, focinho de porco, rabo de porco, ou é porco e feijoada. Né? Então, a Elaine, os movimentos que ela fez... Eu fiz uma análise sobre a Elaine, até para escrever um texto também sobre isso. Quando eu escrevi, eu fui pegar... É normal, né? Dei um Google no nome dela, fui ver quais notícias aparecia o nome da Elaine. Desde do maio de 2023, junho, quando o Vladimir anunciou o aumento, aquele aumento escalonado. No final do ano ele aumentou, acho que ele falou num aumento parcelado em 5 vezes. A Elaine estava lá, pelo que me consta. Aí o que acontece? Logo depois a Elaine dá uma paulada no Vladimir. Tudo bem, vereadora, não sei o quê, bababá, candidata a vereadora, normal. Mas se você olhar o comportamento da Elaine de lá pra cá, depois sai uma matéria, Elaine de mãos dadas com a Carla. E a gente sabe, né? Quem acompanha jornalismo, quem acompanha a política, quem acompanha esse noticiário, sabe que essas imagens são carregadas de um simbolismo que vai além do que elas mostram. Ou seja, quando a Elaine começa a aparecer com a Carla em situações em que as duas parecem coadunar, né, sentimentos, aquela coisa toda, porque se a Elaine é candidata a vereadora, não estaria... por que só a Elaine abraçada com a Carla? Né? Os outros candidatos a vereadores apareceriam num evento de pré-candidatos, né? Então, e depois a Elaine começa sistematicamente a fazer um enfrentamento ao governo. Fez até ontem uma manifestação um pouco desastrada, na minha opinião, né? Um troço meio infantil, amador, para uma sindicalista do calibre dela e que tem uma assessoria jurídica boa. Conheço o advogado dela, Fabrício, um rapaz muito competente. A diretoria do sindicato também tem pessoas militantes históricos, mas assim, um troço meio desesperado, que aliás parece ser o espírito que domina a oposição, um certo desespero. Porque, de um lado, eles não construíram um projeto capaz de atrair a atenção das pessoas, e de outro, o principal vértice, a principal força que sustenta toda essa oposição está prestes a ser caçada. Então, é uma tempestade perfeita, né? Você tem candidaturas que não decolaram, que estão disputando Madeleine, Carla, Tiago, Magal. Eu usei o termo, a pulverização que eles tentaram fazer, pulverizou eles mesmos, explodiu no colo deles, porque eles estão disputando essa faixa do antigarotismo. Porque a gente pode falar o que quiser de Vladimir, mas ele é outro personagem que ele é muito maior do que o próprio governo. Ele construiu um capital político e um cacife nas redes sociais, um domínio dessa linguagem que é parecido. Eu vou te dizer, eu não vou ser
leviano de comparar com o domínio que o pai tinha do rádio, porque são veículos diferentes, são histórias diferentes, são conjunturas diferentes. Mas eu posso dizer que, embora diferente, tem um peso semelhante hoje na sociedade. Ele vem de uma eleição disputadíssima, muito disputada, que por um erro de avaliação de Rodrigo, ele acaba ganhando, assim, quase no Photoshop, né? Para quem, o pessoal mais do Photoshop, aquela fotografia que tira na linha de chegada, né? De corrida de cavalo, de corrida aquelas corridas, né? Que você tem uma máquina fotográfica ali. Ele, logo depois de assumir com uma prefeitura que só não estava... Tem duas coisas que eu falo que foram horríveis para Campos: a pandemia e Rafael. A pandemia, lógico, é muito pior, que matou muita gente, mas Rafael também não ficou muito atrás, não. Assim, foi um desastre. E Rafael é uma pessoa dócil, amável, eu gosto dele. Ele é simpático, isso simpático. É um fato. Agora, sempre foi. Rafael governou olhando pro retrovisor. Ele queria dizer lá da venda do futuro, não sei o quê, e que tava tudo um caos. Tá, mas e o governo? Aí fechou o restaurante popular, destruiu toda a rede social de apoio, e aí veio a pandemia na cabeça dele. Ele estava despreparado, ele não tinha nada para oferecer às pessoas. Ele não dava comida, não dava cheque cidadão, ele criminalizou a própria possibilidade que ele tinha de minorar os efeitos da crise, da pandemia. Ele já não podia usar mais, porque como que o cara que ajudou a promover uma devassa, uma inquisição dos programas sociais, e que se elegeu em cima disso e usar os mesmos programas sociais, ele ficou encurralado. E numa região pobre e desigual igual a Campos, não só Campos, como o Norte e Noroeste Fluminense, isso é morte política, porque aqui ou é a prefeitura, ou é o poder público, ou é nada, porque o empresariado, a indústria não existe. É um bando de parasita que vive, que reclama, fala mal da política, fala mal dos políticos, fala mal do desperdício dos joias, mas vive agarrado nessa teta. Sim. É igual o empresariado brasileiro, não faz nada. Vive agarrado na teta. Ou é para arrumar um precatóriozinho, ou é para arrumar uma tragédia lá no Rio Grande do Sul para poder vender uma consultoria, aí vende um superfaturado ali, um superfaturado aqui, e vai levando. Uma renúncia fiscal. É uma renúncia fiscal, é um capitalismo que eu chamo de capitalismo parasitário. Todo capitalismo é parasitário, mas no Brasil, por a gente ter circunstâncias próprias, ele é ainda muito pior. Ele é muito mais predador do que na Europa, por exemplo, onde as coisas são um pouco mais organizadas. Embora aconteça a mesma coisa. Lá também quem tem dinheiro vive na teta do Estado, e o pobre sempre reclama que o pobre é que tem um auxílio estatal. Quando na verdade é uma merreca. O que se gasta com Bolsa Família, com cheque cidadão, com cartão Goitacá, com cartão Maricá, com cartão São João da Barra, é uma merreca frente aos valores que já foram empenhados e alocados em outras coisas que não renderam nada para a cidade. Então, voltando ao assunto de Vladimir, quando ele ganha a eleição, ele toma aquela pancada da perda ele toma aquela pancada. Falou. Oi. Ele toma aquela pancada da derrota na eleição da mesa diretora. Ele se reinventa, ele percebe ali que ele achou que não era o caminho, ele teve essa capacidade e construiu essa imagem que aparentemente hoje é imbatível. Então você acha que ele ganha no primeiro turno hoje? A discussão acho que hoje não é essa. É saber se ele vai ter 60%, 70% ou 80% dos votos válidos. No primeiro turno ele ganha. Agora, resta saber se vai ser uma lavada, se vai ser uma lavadona, uma surra, ou se vai ser WO, se não vai ter ninguém mesmo. Porque daqui a pouco o pessoal desiste. Porque ninguém quer gastar dinheiro à toa, né? Eleição. Na verdade, o que acontece? A única justificativa para se manter candidaturas majoritárias contra o Vladimir é tentar fazer algum vereador. Na verdade, os candidatos a prefeito estão aí para isso, para puxar algum vereador, entendeu? Para ter alguém para fazer um palanque, né? Para ter alguém para dizer que é candidato a prefeito, que é oposição. Porque, na verdade, muito pelo talento do Vladimir, mas talento só não justifica, é a ausência completa de oposição que permitiu que o Vladimir tivesse do jeito que ele tá. Tá nadando de braçada, entendeu? A questão é a seguinte: não dá mais tempo. Não tem mais tempo. Eu disse o seguinte: tem duas. Eu tenho dito o seguinte, Léo e Zé. Duas coisas
tira o Vladimir da eleição? Um milagre pró-oposição ou um desastre? Se não acontecer nenhuma dessas duas coisas, ou as duas coisas juntas, eu disse que dependendo do desastre ele ainda ganha. E dependendo do milagre também. Se não acontecer as duas coisas juntas, já era. Você tem aquele vídeo lá de Lindenberg, lá com o siciliano? Passa por gentileza. Tá no meu Instagram, eu vou passar pro Derek. Eu quero ver o comentário do nosso Mas amigo. Eu acho que eu posso fazer o seguinte: eu posso ler os comentários aqui enquanto o Derek toca o microfone do Douglas. Pode ser? Vai trocar o microfone seu aí, Douglas. Lê por gentileza. Eu vou ler os comentários aqui. Vem, Derek, vem trocar o microfone do Douglas. Close aqui em mim. E é o seguinte, eu acho que também, eu não sei, vou perguntar ao Douglas assim que a gente trocar o microfone vai responder, mas eu acho que se for esse o cenário de fato, como o Douglas leu aqui, é uma leitura que está de acordo com o que a maior parte dos analistas tem colocado e as pesquisas, e que o Vladimir tem uma chance muito grande de se reeleger por diversos motivos. Primeiro, que ele entra, né, é um governo depois do governo Rafael Diniz, que foi muito mal avaliado pela população campista. E isso não sou eu que estou dizendo, eu concordo mais. O Rafael Diniz conseguiu uma façanha que eu nunca tinha visto, que é o seguinte: o prefeito de uma cidade, eu falo assim, qualquer gestor do Poder Executivo, prefeito, governador, presidente da República, o cara sentado na cadeira de prefeito, com a caneta na mão, né, empregando um monte de RPA, o cara conseguiu ter cerca de 5% dos votos, sendo o prefeito. A Natália, que era uma pessoa desconhecida, minha amiga, quase ultrapassou o Rafael Diniz pelo PSOL, sem dinheiro nenhum, sem nem apoio do pessoal do Rio, sozinho. Então, assim, realmente foi muito mal avaliado. E quando o cara entra depois de uma gestão tão mal avaliada, qualquer coisa que ele fizer vai ser visto como bom. Além disso, o Vladimir, ele é muito bom de comunicação, ele é publicitário, ele criou um personagem nas redes sociais, sabe trabalhar, funciona, né? Mas eu particularmente acho que passa muito do tom certas coisas, certas brincadeiras, enfim, inclusive acho que ele se tornou uma presença abusiva na vida social de Campos. Tipo, os eventos da cidade que a prefeitura faz, sei lá, eu fui dia desse no evento do Dia do Rock do Goitacá, em homenagem ao nosso saudoso Luiz Ribeiro, da Aviadores do Brasil. Eu gosto de rock, fui lá prestigiar um evento muito legal, bem organizado, bandas sensacionais que a gente tem aqui em Campos, com música autoral. Aí você vai ver um show de rock, você tem que aturar Vladimir fazendo campanha no microfone. Todo lugar que você vai no Farol ver um show, tá o Vladimir com a mangueira. Então, assim, eu vou pra ver o show do Araqueto, eu tenho que aturar o prefeito fazendo campanha, fazendo palhaçada. Isso é demais. Isso aí ele tá misturando, né? Não é o papel dele como prefeito da cidade fazer isso, mas enfim, tem funcionado. A minha pergunta pro Douglas é a seguinte, eu vou ler os comentários aqui, mas será que não era melhor ter um projeto de longo prazo, né? Uma oposição que realmente fincasse ali, a galera pagasse o preço de fazer a oposição contra o governo popular para daqui a 4 anos colher o resultado, né? Pensar de uma forma menos imediatista. Enquanto isso, a gente tem aqui, quem está assistindo a gente, Bernardo Pulha, meu irmão, que está devendo uma visita pra gente aqui. Aliás, me emprestou essa camisa aqui do Goitacás, muito bonita. Bonita camisa. Pois é. Norma Lula Dias, nossa camarada, tá sempre aqui. Gustavo Landim Sofiati, Rosemary Fiô, bom dia, Rose, minha grande amiga. Carlos Manhães, bom dia, Carlos. O Gustavo Landim Sofiati, ele fala, bom dia, Douglas estava sumido, eu encontro mais na rua do que nas redes agora. Estão cobrando sua presença nas redes. Não, deu tempo. Deu um tempo? Tem que fazer a consultoria com o Vladimir, não? Oi? Consultoria com o Vladimir para as redes sociais? Rapaz, não gosto de rede social, não sou candidato, não. Como dizia Raul Seixas, mamãe, não quero ser prefeito. É isso aí. Se seja eleito, pode querer me assassinar. Exatamente. Ele fala também o seguinte, muita gente no PT diz que Carla pode ser candidata, sim, foi o que o Douglas falou aqui, a Carla tá convidada, tô aguardando resposta, ela vai poder ver aqui, está na Folha da Manhã agora. Gustavo Landim Sofiati, dá para ganhar dinheiro se candidatando para perder também, hein? É uma questão aí pro Douglas responder. Tem isso aí? Aí ele fala o seguinte, a Norma dá bom dia, Norma. Ele vai dizer que você tem algum problema com a mangueira dele, como fez com o vereador. Aí, viu? O Vladimir falou isso, gente, né? Eu não sei. Foi, Gustavo? Teve essa baixaria, Derek? Rapaz, é o nível. Esse é o nível da política de Campos. Mas, então vamos para a questão aqui do
Depois passa o vídeo pra... Dá pra ganhar dinheiro se candidatando pra perder. Tem gente aí nessa? É com fundo partidário, dinheiro do fundo partidário? Como é que é, velho? Rapaz, eu não sei, Vídeo, depois passa o vídeo. eu acho que todo mundo faz alguma coisa. A gente tem que parar também de achar que tudo é assim, é escuso. Eu acho que, Tudo é maldade, tudo... é maldade. É. Cara, se ele ganhar dinheiro não, porque não pode, né? Ele não pode viver do fundo partidário. Tá ruim de novo? O problema é o cabo, né? É o cabo. O que tá vendo aí? Mas peraí. Alô. E aí, melhorou? Alô. É o cabo? É o cabo, só um minutinho só, pessoal. Tá vendo? Mas Então. Enquanto isso, o nosso amigo Léo vai passar um vídeo importante para o nosso convidado fazer aí os comentários aí. E nós temos aí hoje ele fazendo um comentário. Depois eu quero perguntar a ele se esse excesso de democracia interna do PT local, porque o PT local a gente sabe que sempre teve uma dificuldade eleitoral muito grande, né, meu amigo Douglas? Nunca elegeu assim um prefeito, um candidato a prefeito. Você vê que tinha lá o ex-diretor da Escola Técnica do Cefet, Luciano D'Angelo, que foi candidato a deputado federal, depois foi candidato a prefeito, não foi bem votado, e nós tivemos apenas aí uma mulher como vereadora, que foi a Ivete, lá nos anos 90. Então o PT sempre, a gente sabe, dado o conservadorismo que tem a nossa cidade, o eleitorado campista, a gente sabe dessa dificuldade. Melhorou? Vamos ver, então? acho que sim. Agora sim. Agora ninguém segura. Então, Dá-lhe, Eric. Derek, vamos lá. Mas Douglas aí. É Derek ou Eric? É Derek. Aí sim. É fera. Hein, Douglas, mas esse excesso de democracia interna, né? Isso não atrapalha o partido, porque eu disse aqui... Democracia nunca é demais, Eu também Sim, nunca é demais, tudo bem, mas é a questão que não há ali um entendimento. Eu acho que no PT, só Lula, ele consegue êxito ali. Que ninguém acho que você está querendo falar de cacofonia. Aí é diferente. Excesso de ruído realmente não ajuda. Democracia é uma outra coisa, né? Democracia é uma ampla gama de ideias em debate para chegar a um propósito, que nem sempre vai construir um consenso, mas pelo menos vai construir uma possibilidade de caminhar para uma direção. Perfeito. E as pessoas que não são contempladas, elas têm seus direitos preservados como minoria, mas também respeitam aquele consenso, ainda que conflituoso. Que democracia não implica necessariamente sempre pacificação dos ânimos, né? A democracia implica justamente isso: ruído, debate. O que o Gustavo falando? Será que existe excesso de democracia? Não, no PT não existe nada. No PT de campo não existe nada. Não existe debate, não existe democracia, não existe cacofonia. Só tem um silêncio sepulcral do envelhecimento. Quando eu falo envelhecimento, eu não estou sendo etarista, não. Foi um envelhecimento das ideias, da maneira de fazer. Eu sou egresso da juventude petista em 1986. Faz tempo pra caramba, né? Eu entrei no PT na eleição de Gabeira. Que falar esse nome é horrível. E logo depois a gente entrou na campanha do Lula em 89. Campanhas para prefeito do Adilson, do Adilson Sarmé, do Luciano, da Luísa Botelho. E veja bem, a gente tende sempre a falar que a nossa época é melhor, a minha época, aquele saudosismo. Não, era uma porcaria também, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas eu me lembro que a gente... Pascoto. A gente tinha a ousadia, olha só, a gente tinha a ousadia de se reunir para debater se nós iríamos filiar Luciano D'Angelo, Adilson Sarmé, Pacelli Sarmé, que vinham do governo, vinham do PSB, do governo Muda Campos, né, daquele time que foi com o garotinho naquela época e queria se filiar ao PT, e a gente teve uma plenária, uma reunião para discutir se aquilo era saudável para o partido. Eu falei, você é um bando de louco, né? Quem é você para discutir com o Luciano D'Angelo, com o Adilson Sarmé? Mas a gente discutia e a discussão era áspera, mas era saudável. Perfeito. Entendeu? Hoje você não discute nada. Hoje eu não vou
ofender, nem desmerecer o mandato, nem a pessoa pública da Carla Machado. Mas a Carla Machado faz do PT, parece uma porta giratória. Entendeu? É uma coisa que está ali de ocasião. E aí você vai falar, você vai culpar a Carla? Não, eu tenho que culpar o PT. Se o PT se permite a isso. E outra coisa, essa é a atual realidade do PT. De ficar esperando alguém que possa vir trazer alguma coisa de fora para poder resolver os seus problemas. Aliás, essa acho que desde 1998, quando o Zé Disseu deu uma tratorada na gente na Convenção Estadual e tirou o candidato ao governo do Estado para poder botar a Benedita como vice de Garotinho, ali o PT começou a morrer no Estado do Rio de Janeiro. Entendeu? O Zé estava certo, porque isso culminou até com uma estratégia depois de amplas alianças que elegeu o Lula em 2002, né? Mas o que acontece? Ali a vida interna do PT, a seiva, a alma, né? A essência do PT começou a morrer ali, porque você virou uma coisa de cima para baixo todo o tempo. Foi o que eu te falei. E aí paulistizou mesmo, e agora é só isso mesmo. Não tem PT no raio do Brasil. PT é só São Paulo. Entendeu? Então, o que acontece é isso. Não é excesso de democracia. É justamente a falta de democracia que está matando o PT. Eu acho que eu me expressei errado aqui. Eu acho que democracia nunca é demais. Até porque a gente sofreu aí nos últimos 4 anos aí e vimos que é relevantíssimo, né, a democracia. Acho que eu me excedi aqui. Mas, Douglas, eu vou aproveitar o ensejo, né, já que a gente está falando sobre as pré-candidaturas, eu perguntaria a você, o que você acha da pré-candidatura da delegada Madeleine? Eu acho que você a conhece bem, conhece? Conheço. A Madeleine entrou na polícia, já estava há um tempo, eu estava trabalhando em Guarulhos, ela veio trabalhar como delegada adjunta. Eu era da equipe da delegada titular na época, a doutora Carla Tavares, e a doutora Madeleine veio para somar com a gente, trabalhou um tempo com a gente ficou aqui um tempo, fomos embora, depois ela seguiu a carreira dela, a gente seguiu o nosso caminho. É uma ótima pessoa, uma boa pessoa, eu gosto muito do esposo dela, o Cristiano, é amigo, né, pessoa de confiança, eu gosto dele, a gente de vez em quando troca umas ideias, mas eu acho que foi dizer que foi um passo além da perna? Não, eu acho que cada um é do tamanho do seu sonho. Se ela acha que deve. Então, se ela está sonhando isso, se ela acha que é o momento, acho que ela tem que fazer. Mas acho que foi uma escolha de conjuntura ruim. Eu não vou dizer que ela pretendia isso antes, porque eu não vou ousar colocar palavras na boca dela, né, na boca da delegada. O sonho dela anterior, eu cheguei a pensar que era São João da Barra, alguma coisa com São João da Barra. Eu acho que ela trabalhou isso. Me passou essa impressão, ninguém me disse, isso não é oficial, é só uma impressão minha. Acho que foi a conjuntura que empurrou ela. Que conjuntura é essa? As sondagens anteriores, e aí novamente minhas fontes me dizem, eu não vou dizer quem são as fontes, que havia um espaço para o gênero feminino nessa eleição. E você percebe isso na insistência da Carla, da Elaine e da Madeleine. Magal, Thiago, com todo respeito, são igual cupim em rodízio. Tá ali, mas ninguém quer. A verdade é essa. Tá ali para fazer número. Agora, o foco da estratégia de Rodrigo é o gênero feminino. Só que isso tem um limite também. Qual é o limite? A construção disso. Como é que você constrói isso? Para você contrapor um prefeito bem avaliado e com a máquina na mão, como o Léo disse, que é inexplicável, não é inexplicável, é altamente explicável, eu já expliquei aqui, o Rafael governou olhando para trás. Por exemplo, o Rafael dizia o tempo todo a venda do passado, a venda do futuro. Vladimir entrou, renegociou, equalizou a dívida, governou. Tudo bem, você vai falar, mas o royalty voltou ao normal. Mas não voltou numa quantidade tão superior. Voltou assim, 20% de folga, 30% a mais? Voltou. Mas a verdade também que aquilo que ele dizia que inviabilizava o município era mentira. Aquilo era uma peça de ficção. A gente sabe que todo município trabalha com endividamento, que não ia parar o município. A Caixa Econômica não ia executar o município. Não existe essa possibilidade de pegar e falar assim, ó,
penhora os bens do município, que nós vamos trancar Campos. Você sabe que nem o governo mais louco federal do mundo faria um negócio desse com a cidade de Porto de Campos, nem com nenhuma outra cidade, né? Então, aqui faltou o quê? Negociação. Faltou... voltando lá ao assunto. Você então, acha que faltou competência também, não? Tinha gente ali em cargos que não tinha capacidade de gerir um município do porte de Campos? Não, só tinha isso. Só tinha gente incompetente. Sem experiência, sem experiência política, sem experiência na iniciativa privada também, gente. Eles foram sabe o que aconteceu com o Rafael? Concorreu na onda daquela inquisição da Lava Jato, do que veio para Campos com chequinho, não sei o quê. Usou o impulsionamento das redes sociais, que era uma novidade, do Steve Bannon com a Cambridge Analytica, que a gente sabe como é que funciona, você compra o impulsionamento, a psicografia dos metadados, eles analisam, 100 cliques seu, ele diz até o que você vai fazer daqui a 20 anos. Com 100 cliques de pesquisa sua na internet, o cara diz, esse cara aqui vai votar em Donald Trump em 2032. Ele vai entrar para o Partido Nazista Alemão em 2040. Eles são capazes de fazer isso e é uma chance de acerto muito grande. Trump ganhou nos Estados Unidos, sabe como? Mudando 30 mil votos no Wisconsin. Eles foram exatamente naquele local, os votos que ele precisava, e gastaram o dinheiro só naquele local. Mudaram os votos, levaram os delegados, levaram a presidência americana. Então é uma coisa extremamente perigosa. O Rafael ganhou. Mas ganhou sem saber por que ganhou. Ele ganhou. Tipo, você sabe aquele cara que... A rejeição estava grande ao governo Rosinha. Era o único de oposição, na verdade. Não, tinha mais gente de oposição. Mas assim, era um cara, gente boa, que tinha um sobrenome tradicional. O pai, uma pessoa respeitadíssima. Ele mesmo, uma pessoa... Foi prefeito 3 vezes. Isso. Usurpador, né? Que usurpou do seu avô. Tudo bem, mas estou falando tudo isso contra. Era uma dinastia política, veja bem. Dinastia. Então, o que acontece? O Rafael, mesmo assim, não conseguiu se firmar. O que acontece? Quando você traz a Madeleine, voltando para o assunto, se perguntaram por que eu acho que ela não é uma boa candidata, por que a Carla não vai conseguir. É porque justamente isso. Você precisa de um tempo de maturação para os projetos políticos. Para você ganhar de um cara como o Vladimir, que eu estava falando, você precisa de uma pessoa já sedimentada, uma pessoa que tem... Vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo clássico. Você sabe quem teria alguma chance se tivesse vontade, um pouco de menos tempo de idade? Arnaldo. É um cara que tem chance sempre. Por quê? Porque ele é um cara que disputa a mesma faixa de eleitorado do garotismo, que é aquele eleitorado Guarulhos, Baixada, norte do município, e ele ainda ganha uma parte da Pedra, que por ser médico, a classe média adora médico, né? Essa coisa. Não, Campos é... O campista adora médico. Adoro. Eu não diria classe médica, não. É um fetiche, é um fetiche. Acha que... eles vendem bem de branco hoje, né, Zé? Desde Marcelo Martins. Sim, porque tem autoridade, o poder sobre a vida e a morte, aquela coisa que cura. Doutor Beda também. É o cara que cura, né? É o curador. É o curador. É o curador. Então, é o que socorre, né? É o que socorre. Então, o que acontece? Como nenhum dos candidatos da oposição detém essa condição, essa circunstância de ser um cara de ser uma pessoa, de ser um candidato com capacidade de catalisar esse sentimento. Porque ele não tem lastro. Você está entendendo? A própria Carla, que tem um mandato, ela... O que a Carla oferece? Mas ela pode levar, se ela for candidata, é a única que pode levar a eleição para o segundo turno, segundo a última pesquisa. Quase 20% de intenções de votos nesse imbróglio aí. É bastante coisa. Então vamos analisar a rejeição dela? Ela tem 18%, tem 9% de rejeição. Ou seja, ela tem a metade de rejeição da intenção de voto. O Vladimir tem 63% dos votos, de intenção de voto e 1/6 de rejeição, 9%. Ou seja, ela tem muito mais a ganhar com muito mais rejeição carregada. Aí nós estamos falando de 40% de indeciso. Só que o histórico de indeciso nas eleições de todo o Brasil durante todo o tempo oscila entre 20% e 25%, então sobra 15%. Para você ganhar 15% dos votos, não serão suficientes para impulsionar os 18% que ela já tem, e mesmo assim ela teria que ganhar todos os votos desses 15% que falta para chegar perto. Matematicamente é impossível. Com uma rejeição dessa, impossível 2 vezes. A mesma coisa acontece com a Madeleine. Ela tem um patamar X, acho que é 4 ou 6% de intenção, e 3% de rejeição, metade.
Porque, naturalmente, o candidato mais popular é o mais rejeitado, às vezes, né? O cara mais exposto, que está na chuva mais tempo, tomando pancada, deveria ter uma rejeição muito maior. Ele tem uma rejeição de 9. É um sexto. É muito pouca rejeição. Ele, pelo que eu vi, pelo que eu soube da qualitativa, ele está sedimentado em primeiro lugar, longe em todas as faixas etárias, faixas econômicas. Ele só perde um pouquinho acima de 60 anos. Em todas as regiões do município, ele só perde na região leste do estado, que eu não sei qual é, porque botaram lá leste, norte, não sei o que. Leste. Perde assim. Ele, ao invés de, onde aqui em Campos? Deve ser a Pedra, onde ao invés dele ter 65%, ele tem 62%, 61%. Muito pouco. Muito pouco. As diferenças são muito grandes e estão muito sedimentadas. E o outro dado que eu vi na pesquisa, ele vem de 60, 62, 63, 66. Carla, ela oscila, vem, acho que 12, 14, 12, aí deu 14. É quase um eletrocardiograma, entendeu? Mas com a tendência de estabilização. Ou seja, sedimentou ele lá em cima e eles caem embaixo, os outros caem embaixo. Não tem uma tendência de alta, por isso que eu falei, ou um desastre, ou um milagre, ou as duas coisas juntas. Falta... O que Carla oferece? São João da Barra tem o dobro da renda per capita disponível do que Campos, o triplo de Macaé, o triplo 219, de... Você 270, fez esse estudo? Você fez esse estudo? R$270 mil a renda e é a cidade com maior pobreza relativa. 270 e 70% do pessoal no CAD único, é impressionante. Então, impressionante. Então, ela não pode nem usar esse tipo de... Ela não... Veja bem, o que seria um calcanhar de Aquiles do atual governo, né, porque a nossa pobreza é endêmica, né? Nem isso ela pode atacar. Ô Douglas, eu vou perguntar a você, já que você falou sobre Arnaldo Viana, o que você achou desse retorno aí dos Arnaldos Viana da vida, dos Caio Viana, da Ilson Viana, ao ninho dos garotinhos? Porque eu estava em Belo Horizonte quando houve a união desses dois. Eu tava lá em BH no Uber, né? Peguei o celular, vi aí a foto dos dois, de Garotinho e Arnaldo, e eu falei com a minha esposa e com a minha filha, olha, eu acho que essa união acabou de dar o checkmate antecipado no primeiro turno na eleição de Campos. Você acha o que dessa união? E você acha que foi dado o checkmate realmente antecipado na eleição de Campos com essa união aí entre Arnaldo e Garotinho? Porque Caio, ele vem a reboque. Caio não tem voto. Caio, infelizmente, né? Ele tem muita dificuldade. Segundo o Magal, nunca ganhou uma eleição, Nunca ganhou uma eleição. E Marquinhos Bacelar disse que ele acorda tarde, dava furo em Igor, vereador, em Marcos Bacelar Filho, lá em Farol, em reunião. Disse que o bichinho, vamos ser objetivo, é um burguesinho. É um burguês. E aí, o que você achou? Eu vou concordar com você, não tem muito a acrescentar, não. Foi um checkmate. E essa reaproximação fala muito mais do Vladimir do que quem veio. Porque quem tá vindo, né? Tá abrindo mão daquilo que falou para estar com a pessoa de quem ele falava. Concorda comigo? Se eu falo de você e vou pro seu lado porque sou atraído por você, eu fiz algumas concessões. E eu não acho nada demais também. É isso mesmo. Mas a questão é a seguinte, tirando as questões pessoais de Caio, essa coisa da preguiça, essa coisa toda, porque acho que cada um tem seu estilo também. Eu também acho tenebroso o estilo do senhor Marcos Bacelar, o pai, de xingar as mulheres, de fazer aquele tipo de... Garotinho também, e xingou muito. Garotinho também. Sim, agora eu acho isso tenebroso. Também, eu não sou santo, não. Eu também, nos meus textos, na minha vida política, na minha análise política, até cometo alguns excessos. Acho que essa questão pessoal interfere pouco. A questão central que eu quero trazer aqui é o seguinte: foi um checkmate. E foi assim, foi uma coisa genial. Atacou o único, porque a gente acabou de falar isso agora na minha fala anterior, o único setor que poderia disputar o voto popular e ainda com adendo de avançar no voto da classe média em Campos. Porque Caio e Arnaldo são uma coisa só. Como você disse, Caio é uma expressão de Arnaldo.
Mas é uma expressão poderosa. Para mim, tanto faz. O negócio é o resultado, o estrago que ele causa. Você elegeu, perdeu 6 vezes. Lula perdeu 3 para ganhar a presidência. Não, mas vamos lembrar o seguinte: o Vladimir foi eleito. Não, mas eu tô falando, mas Lula é um Não, líder já popular, foi né? deputado federal mais Lula- votado do Brasil, mas assim. Lula foi candidato a brincadeira. governador em 82 de São Paulo para marcar a posição. Sim, pra fazer o nome. sim. Lula tem uma história, não é? É uma Eu liderança. não tô comparando popular, os dois, mas tô falando assim, entendeu? perder e ganhar a eleição, isso também é relativo. Tem muita gente que leva a vida toda e depois ganha. Aloysio de Castro era o 7 quedas, tinha perdido 7 vezes. é. A Laília conseguiu na 8ª vez eleger a Aloysio. Pois ué, não foi? Eu falo, lembro, então. Tudo é circunstância. Aloysio 7 quedas, era o apelido dele. Aloysio 7 quedas. Então, você ia falar alguma Não, é coisa? só complementar o seguinte: lembrando que o Vladimir foi eleito nos Photoshop, como você falou. Sim. Isso mostra 10 mil a votos, 10 força, mil o votos. capital político da família Viana. Aí minha pergunta é: pro Vladimir é óbvio o ganho que ele teve, se for um checkmate. Agora, a família Viana se enterrou nisso, porque eu falo pelo seguinte: pergunta. durante décadas houve essa disputa, pau a pau, quem mandava em Campos, os Viana, os garotinhos. Muitas vidas foram destruídas de pessoas que estavam de um lado ou de outro nessa guerra aí. E eu conheço muita gente que sempre foi anti-garotinho, que estava do lado da família Viana, que ficou muito decepcionado em ver aquela cena ali. Aí minha pergunta é: os Viana se enterraram porque, é claro, o capital é do Arnaldo, né, o Caio é filho, mas assim, o Arnaldo, dá pra ver que a saúde dele tá debilitada, não é de agora, ele tá com saúde fragilizada, uma idade avançada. Um fumante inveterado. Pois é, não deixa para de o cigarro, fumar. cara, não deixa. Até hoje as pessoas vão se consultar com ele fuma o tempo todo. Ele dá nada. Então, assim, a família Viana se enterrou nessa. Olha, duas coisas. Se enterrou ou não, a gente vai saber com o passar do tempo. Acho que foi um cálculo. Qual o cálculo de Arnaldo e de Caio? O Caio estava encurralado, assim, não se elegeu, era deputado federal porque Eduardo Paes permitia, tanto é que tirou, né? Trocou de partido para isso? Trocou de partido para isso, a coisa toda. O fenômeno Vladimir Garotinho ascendeu, não deixou espaço, assim, a não ser para Caio recuperar o espaço dos Viana aqui, teria que ter um embate muito forte. E aí eu acho que as pessoas cansam também. Sim. E o que aconteceu? Na política, como diz o Winston Churchill, você é diferente da guerra, que a guerra você morre uma vez só. A política é uma guerra onde você morre e vive várias vezes. Eu acho que eles estão se preparando, se cacifando, o Caio está se cacifando, para um projeto mais de médio e longo prazo. Ou seja, Vladimir, possivelmente em 2026, vai sair para outra candidatura, não sei se para governo do Estado, se para o Senado, blá, 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 blá. As especulações são grandes. O vice vai assumir, você tem outras eleições vindo, tem outra eleição para deputado estadual, tem outra eleição para deputado federal, e a força de um candidato a deputado federal ungido pelo prefeito que domina, que é hegemônico na cidade, na região. Vladimir hoje controla, não só controla, tem contatos e bases espalhadas pelo norte e noroeste todo, onde ele dialoga e tem interlocução permanente, ou seja, está construindo um campo do interior. Ou seja, o Caio deve estar pensando nisso, de fazer frente a uma parte desse legado, desse espólio. Ele só pode pensar dessa forma, porque não tem outro sentido, porque ser secretário em Campos, pode ser, uma secretaria no próximo governo. Eu soube que ele declinou. Ele não quer. Tem muita perturbação pra ele. Eu acho que ele também não mora em Campos, né? Não mora. Tem que morar em Campos. Ele quer ficar no Rio. Então, eu acho que ele está construindo um mandato parlamentar. Acho que o ideal para ele seria um mandato a deputado estadual, que não precisa nem ir para Brasília. A Leste também é uma teta boa, é um bom salário, um bom gabinete, bastante gente colocada lá dentro. Falei teta, mas fica uma coisa meio pejorativa, né? É uma boa oportunidade. A Leste é uma vaca por
profana e desvia nas tetas, né? Agora, você não falou nada ainda e Léo também não perguntou, mas você tá falando, eu pensei, e a vice de Vladimir, essa tão cobiçada vice, é Frederico. vai ser de Frederico, o grande empresário, o grande gestor, ou o Caio, que já se filiou ao MDB, não está postulando e você ainda não percebeu, Douglas, o movimento de Caio nos bastidores para pleitear a vice de Vladimir, porque pela nossa conversa aqui e pelas pesquisas, nós estamos dando a eleição para Vladimir já no primeiro turno. Você concordou comigo do checkmate antecipado. E aí? E a vice? É de Frederico? Olha, se Caio faz um movimento pro MDB pensando em pleitear e disputar a vaga de vice, é legítimo. Acho que isso ajuda, inclusive, o Vladimir. Porque quanto mais opções você tem no banco, melhor você incentivar quem está jogando, concorda comigo? Então, ele tem mais chance de apertar o Fred, né? De falar, Frederico, preciso que você... porque Frederico hoje não é novidade para ninguém, não é mentira e também não é nenhum problema. Aliás, isso mudou muito, né? Os vices hoje... O que os presidentes, os governadores e os prefeitos fizeram com os vices? Para manter os vices ocupados, para eles não conspirarem para fazer o impeachment, eles agora dão atribuições. Alckmin é ministro de Desenvolvimento, Indústria, vive com atribuições executivas. O Thiago Pampolho, até bem pouco tempo, enquanto estava junto com Castro politicamente, também era secretário de Meio Ambiente, tinha várias pastas sob o domínio dele. E em Campos a mesma coisa. Vladimir, espertamente, viu as áreas de expertise do Frederico, ou as quais ele queria, né? E colocou, e também mantém o cara ocupado para ele não conspirar, né, com o presidente da Câmara, para derrubar o prefeito. Eu não conheço a relação do Frederico com o Vladimir, não conheço o Vladimir de oi. Aparentemente, diz que é muito boa, né? É muito boa. A questão Vladimir não tem necessidade de negociar a vice com ninguém. O que faria Vladimir negociar essa vice que não fosse Frederico? Necessidade política, não tem. Ponto. Caio está fechado, não manifestou nenhum tipo de interesse. E outra coisa, a vice de hoje não é vice, é a prefeitura de 2026, porque o prefeito vai renunciar. Assim como Eduardo Paes vai renunciar em 2026. Mas ele vai renunciar, ele vai ser candidato a vice-governador, governador, o que ele vai ser? Olha, se fosse Vladimir, seria candidato a senador. Porque quem pensa ser presidente da República, ser governador não adianta. Quer ser presidente da República? Esse projeto dele. Não é governador? Se você entra pra jogar no Goitacás, você quer jogar no Real Madrid, não quer não? Se você começa com 14 anos no Goitacás, você não quer jogar no Real Madrid? Eu quero, Douglas, mas nos seus artigos aí que eu já li, você disse que ele vai ser candidato a governador. É isso mesmo? Mas já mudou já? Não, eu fiz uma releitura. O que ele quer? Eu fiz uma releitura. Por quê? Eu fiz uma análise. Na República Brasileira, só 2 governadores se elegeram presidente: Juscelino e Collor. O cargo de governador é um cemitério para candidatura à presidência. Não adianta. Primeiro, porque o cara tem que governar. Segundo, que ele não consegue fazer aquilo que é indispensável para ser candidato a presidente: capilaridade eleitoral no país inteiro. Então não adianta você ter 90% dos votos em São Paulo, 90% do Rio de Janeiro, 70% no Espírito Santo, 30% em São Paulo. Você tem que ter voto no Nordeste, tem que ter voto no Norte, tem que ter voto no Sul. E isso o governador não consegue fazer. Por quê? Porque ele não consegue andar. É o que o Lula fez, né? É o que o Lula fez. No Nordeste deu a vitória a ele, mas ele foi bem votado. Ele teve, mordeu. Por que ele está no Sul agora? Porque ele quer avançar para ter, ao invés de ter 30% que ele teve no Sul, ele quer ter 40%. São mais 10%. No Rio, por que ele está tentando influenciar no Rio? Porque ele teve 30%, mas se ele tiver 35%, 36%, já 36% do Rio representa um quantitativo de 15% do Amazonas. Agregou. Porque o voto do Rio vale 3% do Amazonas. O voto em São Paulo vale 5% do Centro-Oeste, porque o peso proporcional é muito maior. Então, é isso que o governador não pode fazer. E sem falar nas disputas políticas mesmo, porque o governador tem que defender o interesse do estado dele. E aí ele não consegue fazer interlocução. O governador de São Paulo não vai falar com o cidadão de Alagoas. O cidadão de Alagoas está doido para matar o governador de São Paulo. Tipo, você põe os impostos, leva tudo, leva o emprego, leva as indústrias, ainda vem aqui me pedir voto para presidente, me deixa aqui com fome. Entendeu? Então, a divisão federativa impede, o desenho federativo do Brasil e o desenho eleitoral do Brasil impede que os governadores consigam se projetar
a não ser em circunstância muito específica. Foi o caso de JK e foi o caso de Collor, que Collor foi a invenção da Globo, né? Sim. Sem dúvida, mas é isso aí. E aquele vídeo? Já passou o vídeo? Por gentileza, bota pro nosso amigo Douglas e quero que o Gustavo também... comente aí, Gustavo. Esse vídeo aí, por pessoal, gentileza, vocês Gustavo. que estão nos assistindo, deixe seus comentários aí. Comentários, esse vídeo importante aí. Depois eu vou fazer. Pode colocar aí. Vamos lá, Deg, solta aí, DJ. Alô, amigas e amigos de Campos. Estamos aqui com o prefeito Vladimir, com o nosso deputado Lindbergh Faria. Hoje, o nosso presidente Lula anunciou o Pacto Seleções, onde Campos foi muito bem contemplado. Bom, prefeito Vladimir, aqui teve a liberação do nosso presidente Lula de um CER de 7 milhões e meio. Aqui é um trabalho feito com pessoas com deficiência. 2 UBS, um UBS 1 e um UBS 2, uma estrutura do SAMU, né? Tem recurso também para uma quadra esportiva, recurso para a cultura, a construção de um céu e um projeto para o IFAM, segundo você me falou aqui, de 33 milhões. Bom, queria agradecer ao presidente Lula, toda a sua equipe aqui representada pelo Lindbergh e pelo André Siciliano. Campos foi muito bem contemplada nessa primeira etapa do Pacto Seleções. Ainda teremos uma outra etapa onde Campos também poderá ser novamente contemplado. Fica aqui minha gratidão e o povo de Campos só tem a ganhar. Valeu. Valeu, pessoal. E aí, minha vice-presidente? Como que tá o PT de Campos com esse vídeo? Ele ficou acossado, ele ficou preocupado, porque tô percebendo que Lindbergh tá com um pé numa canoa e o outro pé na outra. O que tá vendo? Faz parte, é natural? Lindbergh sendo Lindbergh. Agora eu sei aí. Você acha o quê? Agora eu pergunto ao meu amigo Douglas, parei, não é uma falta de... Vamos falar ética, em política isso não existe, né? Mas um desconforto muito grande, porque Lindbergh, ele, de certa forma, lançou a candidatura do professor Jefferson lá na Rádio da Folha. 3 vezes, se eu não me engano. 3 vezes. E daqui a pouco, na hora que o pré-candidato está na pista, está conversando com as forças políticas, as forças econômicas, e estava na hora do pré-candidato capitalizar esses 50 milhões dessas obras aqui em Campos, colocada pelo presidente Lula aqui, dinheiro. E aí o PT nacional, junto com o Lindbergh, o patrono dessa candidatura do professor Jefferson, junto com o Siciliano, secretário importante do governo Lula, entra na frente junto com o Vladimir e fica por isso. O que tá vendo aí, entendeu? Porque a gente acha isso muito complicado, porque eu entendo que o Lindbergh tinha que se omitir, tirar foto em outro município, aqui em Campos, que tinha um interesse, né, até aparentemente, né, ele vai e anuncia essa obra e deixa o outro pré-candidato do partido dele na pista. E aí? Você acha o que disso? O nome disso é pragmatismo. Maquiavel já falava isso, né? Vou te explicar o que está acontecendo em Campos. É pragmatismo. As mesmas pesquisas que eu não vou citar a fonte que me passaram, quem me passou a pesquisa, e eu não vi a pesquisa, me passou os números, alguns números, né? Faz aquele print e passa alguns números. Eu vou te dar um dado que você vai ficar de queixo caído. Dos eleitores de Vladimir, Lula tem uma das pior avaliação dos mandatários aqui na cidade. Castro tem uma avaliação positiva de 40 e poucos por cento, Lula 20 e poucos por cento. Dos eleitores de Carla, só 20 e poucos ou 30 e poucos por cento votam no Lula. E dos eleitores de Vladimir, 60 e poucos por cento votam no Lula. É isso. O melhor vocalizador das políticas públicas do governo federal aqui na região é Vladimir. O melhor palanque que Lula vai obter aqui na região e que Lula está disputando, quando ele dá 540 milhões para Campos e dá 90 milhões para Macaé, ele está dizendo o seguinte, ele está sinalizando o seguinte: eu quero disputar o campo do conservadorismo de direita lá no quintal deles. E eu vou repetir o que eu falei no meu texto de ontem. Acho que foi ontem que eu escrevi um texto sobre quem vai pagar as apostas do Lula. Saiu até no blog do Pedrovski. Lula é uma decepção completa para mim, mas nós não podemos subtrair dele a genialidade eleitoral, de sobrevivência, de análise de conjuntura.
Ele está disputando, inclusive o Ceciliano deve ser o candidato do PT ao governo do Estado se houver uma eleição extraordinária. A coluna do Mangavita fala que ele vem para ser o vice de paz, mas não é isso não. A missão que Lula determinou para ele é ser o candidato do PT nesse... Não tem nada a perder. Sim. É o único sem mandato, não vai renunciar, não vai atrapalhar o mandato. E é um cara que tem uma relação extremamente poderosa com todos os setores do Estado. Todo mundo do Estado do Rio de Janeiro deve favor ao Ceciliano. Foi presidente da LERJ? Goste-se ou não dele, apoie-se ou não os métodos que ele usa. Eu não tenho nenhum problema com os métodos dele, mas estou falando que os opositores dele. Ele é um grande articulador e colocou um problema para o Vladimir. Qual é? Meu irmão, se houver candidato a governador do estado e você for candidato a prefeito, eu vou precisar do seu apoio aí em Campos, porque eu botei 540 milhões, Lula botou 540 milhões aí. A conta chega, né, irmão? Então, o que o Lula ganharia deixando o PT vocalizar, verbalizar essas obras? 600 milhões, o cara botou 50 milhões mais 540. E veja bem, e outra coisa, o Lula é igual aquela porca que tem um monte de porquinho pra mamar, o porquinho mais esperto vai mamar, o mais fraco vai morrer. E o PT de Campos não faz nada pra repercutir, verbalizar essa montanha de dinheiro, esse espaço da política, essa oportunidade, a bola não vai ficar quicando, alguém vai chutar. E aí o Lula falou o seguinte: meu filho, já que você do PT não tem competência, não comunica nada aí do meu mandato, da minha gestão, do dinheiro que eu tô dando, então vem cá, chuta aqui o Vladimir. E Lindbergh? Lindbergh é a mesma coisa. É pragmatismo, que Lindbergh ele já está pensando no futuro dele em 2026. Eu não sei se ele já pensa numa das vagas para o Senado, que aí ele vai precisar de um amplo apoio, inclusive o apoio do Vladimir, se o Vladimir não for concorrente dele. Então, essas coisas vão se construindo. A questão é, ninguém bota azeitona em empada estragada. Verdade. Entendeu? O PT de Campos é o quê? Nada. Mas não foi sacanagem com o Jefferson, não? Porque tudo bem, se o Vladimir é bom pro... Pessoalmente foi, mas politicamente é o necessário. Pessoalmente, eu acho que o Jefferson tá puto e eu estaria puto se fosse o Jefferson também. Desculpa, eu estaria zangado se eu fosse o Jefferson. Agora, se o Jefferson é uma pessoa inteligente, que eu acho que ele entendeu o recado. Que ele tá numa barca furada. Sim, mas precisava ter lançado ele, né? Já que vão mas era o momento. Pra vocalizar. Mas veja bem, Léo, era o momento. No momento que lançaram o Jefferson, se esperava que o processo fosse desenrolar de uma forma que o PT fosse ter capacidade de entender o que estava passando e construir a alternativa. Não dá pra dar de mão beijada. Lula não vai vir aqui sentar do lado do Jefferson. Meu filho, vem cá, meu querido. É assim que faz, toma aqui. O Zé Dirceu, o Lindbergh, o Ceciliano não vai sentar com o PT aqui de falar: Luciane, Odisseia, minha companheira. É assim, vou te dar aqui 100 milhões pra você fazer propaganda, vou te dar aqui o contato de fulano e o contato de Beltrano. Não é assim. Você se torna relevante na política na medida que você se constrói como alternativa. Se você não é. Aí você me perguntou do Caio, é isso, eles são relevantes. Aí o cara chegou para mim e falou: vem pro meu lado. Agora, o Vladimir podia ter feito isso com o Magal? Podia, mas não é relevante politicamente. Sim. Ele podia ter feito isso com o Thiago Rangel? Podia, mas não é relevante politicamente para ele. Pode ser relevante politicamente para outras coisas. Não estou dizendo que eles não são relevantes do ponto de vista político. Estou falando que para o Vladimir, na estratégia dele, não eram. A mesma coisa o Lula e o Lindbergh. O PT em Campos, o PT no Estado não é relevante, a não ser para construir uma estratégia de palanques para o Lula em 2026. O PT do Rio, desde quando limaram a candidatura do Vladimir Palmeira, acho que é o pior PT do Brasil. Né? O palanque do Rio, o palanque do PT no Rio é Eduardo Paes. O Lula já botou desde 2014, nos mandatos de Eduardo Paes. E agora, eu não sei nem quantificar o volume de dinheiro que o Lula já botou para Eduardo Paes. E você vê que o PT é tão fraco que não consegue empurrar vice no Eduardo Paes. Mas quem seria? A Benedita já tem, sei lá, 80 e tantos anos, já contribuiu pra caramba, né? Benedita eles querem a irmã da Marielle, né? Eles sonhavam com a ministra Aniele Franco. Mas eu acho que também ficar só nessa pauta de quem matou Marielle, de mulher favelada, blá blá blá, tá certo, acho legal, mas é pouco, né? Muito pouco.
pouco. É muito pouco, né? É. E ainda mais com esse embuste que foi esse final desse inquérito aí, que é uma coisa horrorosa, né? Que vexame. É um vexame pra Polícia Federal. Não, pra Polícia Civil, não. Não, Pra os não. delegados que Não, investigam. não. Você, Ó, como policial, dá a sua opinião. Você O que dá aconteceu? sua opinião. Você O que é um pode não vexame, gostar do Rivaldo. Não Veja tô bem, gostando, eu não. detesto. Eu tô falando de forma objetiva. Mas fala, Douglas. De forma objetiva. Institucional, Não tá? faz sentido. Não faz sentido. O que não faz sentido? Porque o Não Rivaldo pegou foi. pra Polícia Não, Civil? o Rivaldo foi o único que prendeu os dois caras que iam denunciar ele. Os únicos dois presos que inclusive fizeram a delação agora foram presos na investigação que o Rivaldo tocava. Então, qual o sentido do Rivaldo prender os caras que vão delatar ele? E como que você vai acusar um delegado de ter sido leniente ou ter cometido alguma infração na apuração, se a única coisa concreta na apuração até hoje são as coisas que ele fez? Porque você leu o relatório da PF, eu li todo. Não li. Horroroso. Embasado em que O quê? prenderam o Rivaldo? Em nada. Eu vou te dizer, em nada. Só ilações. Só ilações. É tão vergonhoso como as sentenças de Moro na Lava Jato. Eu li todas. Li as denúncias do Dallagnol, li as denúncias, as sentenças do Moro e li agora o relatório da PF. É vergonhoso. O Brazão é uma pessoa com quem eu não sentaria na mesa para jantar? Não sei. Mas estou falando assim, nesse inquérito, não há nada que os ligue a não ser veja bem, supor que o Brazão tinha interesses imobiliários que eram... A Marielle nunca falou disso na tribuna. Ela nunca teve um discurso que fosse capaz de admoestar esse pessoal. Muito pelo contrário, a lei que o Brazão queria, que interessava ele, que passou e depois foi derrubado na justiça, a Marielle foi... Na Câmara foi aprovada, tipo assim, com 70 votos a 10. Ele não tinha nenhuma dificuldade. Ele prendeu os executores, mas os mandantes, ele ficou meio Olha, reticente. Os mandantes, ninguém vai prender. Porque esse foi um crime tão sofisticado. Não foi Brazão que mandou matar. Brazão mandante de alguma coisa. Um cara com aquele nível vou te dizer uma coisa. A arma que matou a Marielle foi um HK, que é uma arma alemã raríssima, 9mm. Até então, eu nunca tinha ouvido falar que ela estivesse no Rio de Janeiro. Pouca gente sabia que ela existia. Acho que tinha 3 ou 4 no Rio de Janeiro. Uhum. Não é uma arma que é usada por policial comum. Porque o policial brasileiro é lambão mesmo. Mata de fuzil de AR-15, de 762, mata o bandido, mata mais 20 pessoas junto, faz aquele estrago total. A HK é uma arma de precisão extremamente sofisticada, que é utilizado por quem sabe atirar. Pode ter sido o Rony Lessa? Pode. Ele era um bom atirador. Mas se você olhar a estrutura desse crime, todos os compartimentos do crime foram sendo eliminados. Todas as pessoas que tinham possibilidade de contar alguma coisa, com exceção dos 2 executores, foram eliminados. Isso é uma coisa extremamente sofisticada. Eu não estou dizendo quem foi, eu estou dizendo quem não foi. Foi uma coisa extremamente sofisticada. E uma coisa sofisticada desse nível só acontece quando há uma motivação econômica muito grande e o mandante é uma pessoa que tem tamanho poder que é capaz de fazer isso, de induzir a investigação, de atrapalhar a investigação, de fazer você acreditar que é aquele ali mesmo, que é o que a gente chama de bucha. Brazão pode ter envolvimento? Pode. Rivaldo pode ter envolvimento? Pode. Mas não nesse nível que estão colocando, não como cabeça. E Daniel Rosa? Outro também. Delegado Daniel Rosa. Fraco também. Essa coisa não está... O poder decisório desse troço do crime não está no nível de polícia e deputado. Mas está no nível o quê? Executivo? Grandes empresários? Grandes empresários. Mega empresários. Mas por que a gente vai matar uma vereadora mega empresário? Que Marielle fez? Eu não vou falar empresário porque tem família e também quem tem medo. Eu tenho uma opinião. Você não pode fazer da... uma acusação. Mas o que você pode falar? Eu tenho uma opinião. Empresários da incorporação imobiliária da Constituição Civil? Não. Que é único. Não, óbvio que você não pode fazer nenhuma acusação, mas o que você pode falar? Vou matar uma vereadora? A direção disso, né? Matar uma vereadora? Pra onde olhar? Estranho, né? Olha, eu olharia pro setor de concessões municipais. Empresa de ônibus. Não sei. Metrô, super. Eu olharia pro setor. Isso é um conglomerado. Porque quem rege esse setor hoje são grandes fundos.
Mas grandes fundos, matar vereador, eu acho que... Pois é, mas... Milícia no Rio de Janeiro tá mais Você sabia que a Marielle foi presidente ou integrante da comissão Comissão CPI de Transporte da Câmara de Vereadores antes de morrer? Não, eu não me lembro. Pois disso, é. Você leu o relatório? Nem eu. Não li, mas pelo que... O relatório chegou a sair? Não sei. Pelo que o Freixo fala, o crime ele tem muita ligação estreitadas com as milícias. Essa é a versão que interessa politicamente para a esquerda. E que a direita, espertamente, os mandantes, deixaram a esquerda se aproveitar. Isso deu, inclusive, musculatura para alguns setores da direita. Porque quem faz a oposição a esse discurso de que a Marielle foi morta pela milícia, foi morta por negra, pelos movimentos, também ganhou musculatura política. Então você fortaleceu dois campos políticos, está todo mundo satisfeito. Eu vi a entrevista de Freixo no dia que foi preso o Brazão, o delegado e tal, e ele tirou a família Bolsonaro, falando não tem nenhuma ligação com a família Bolsonaro. A entrevista foi no ICL Notícias no domingo. Sabe o que o Bolsonaro fez? Ele se aproveitou politicamente. Tinha uma demanda na direita. Tinha uma demanda na direita para bater no peito e dizer assim, tá vendo? Quem passa no nosso caminho a gente detona mesmo. Aí depois disse que não fez. Também defendia bandido. Defendia bandido, bem feito. Pronto. O Freixo tirou a família Bolsonaro. Disse, foi uma não carona. Tem nenhuma ligação. Foi uma carona. É a mesma coisa, talvez não acontecesse nos Estados Unidos com quem matou Martin Luther King, quem matou... Alguém pega a carona disso e cria uma fama em torno disso, cria um mito, uma lenda. Mas então, assim, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça deram essa solução que, na verdade, como você está apontando, como é que você acaba o inquérito dizendo... Como é que você acaba o inquérito fazendo busca e apreensão num lugar? Porque quando a gente acaba o inquérito acabou. Você não faz busca e apreensão. Você faz busca e apreensão durante o inquérito para depois ter uma solução. Eles fizeram as prisões e busca e apreensões de um material. Eles falaram que para que você está apreendendo material? Você vai continuar a apuração? Ué, mas você já não disse que já acabou a investigação? Outra coisa, os valores supostamente achados supostamente que estavam na conta da mulher e do coisa do Rivaldo, há inclusive discussões jurídicas se isso é lavagem de dinheiro. Não é lavagem. Se você é casado com sua esposa... Era milhões, né? Mas eles tinham empresa de consultoria. Tinha empresa de consultoria. E veja bem, isso é normal. 7 milhões numa conta? Mas em 10 anos. Você tá entendendo? Sim. Eu tô falando assim... Tem que provar que a origem é lícita. E apareceu uma empresa, um fundo canadense, uma empresa canadense que tem 3 outros subsidiários. Paga por consultoria de segurança, é normal. Essa promiscuidade entre os profissionais de segurança com o empresariado para dar consultoria, para fazer segurança mesmo, para botar gente lá para trabalhar, é normal, é aceito por todo mundo. Agora virou assim uma coisa... não, isso é corriqueiro. Agora a questão é a seguinte, lavagem de dinheiro como? Porque se o dinheiro está na minha conta, eu não estou lavando dinheiro, eu não estou escondendo o dinheiro. Porque lavar dinheiro é ocultar, afastar ou transformar ele de lícito em lícito. Nenhuma das 3 circunstâncias estão presentes nesse caso. Agora, se eu pego um dinheiro, por exemplo, se eu roubo o seu celular, vendo o seu celular por R$500 e boto dinheiro na minha conta, você não pode me acusar de lavar dinheiro, porque os R$500 são fruto. Eu não posso ser punido 2 vezes pelo mesmo crime. Ou eu sou punido pelo roubo, ou sou punido... Sim. O dinheiro está na minha conta, tá entendendo? Eles estão fazendo isso com o Rivaldo. Veja bem, não estou defendendo, eu não conheço o Rivaldo. Claro. Ele foi meu chefe de polícia, eu nunca vi na minha vida. Não tem nenhum motivo para defender ele, mas estou dizendo, como policial, eu não gostaria, e como defensor do Estado Democrático de Direito, eu não gostaria de estar sofrendo o mesmo tipo de injustiça. Claro. Defender a democracia é isso. A gente criticou os crimes que Moro ele que paga pelos crimes dele. A lei tem que valer também para todo isso mundo. É regra. Para Lula, é regra. Claro. Entendeu? Não pode virar uma inquisição midiática. Só para terminar aqui. Então, você está dizendo que a conclusão foi vexatória, não faz sentido, tem vários pontos que você apontou aqui. E aí, por que a Polícia Federal e o Ministério da Justiça fez isso? Para dar uma resposta para a sociedade. E eles não querem, deram essa conclusão porque eles não têm competência, não estão conseguindo chegar até os mandantes de verdade, ou eles não querem? Eu acho que é tudo isso. Primeiro, não tem competência para chegar a quem fez de verdade. Segundo, não quer chegar. Porque depois de tanto tempo não vai chegar. Se não queria antes, não quer agora, não vai chegar nunca. Terceira, politicamente é interessante. Resolve o problema, né? Cria uma versão.
Até porque o rival E também dá foi um gás pro indicado pelo Lewandowski, Braga. que tinha passado a vergonha de ter dois, de sentar na cadeira e por azar dele, que não foi culpa dele, mas cai na conta dele, daquela caçada de quase um mês. A fuga não foi culpa dele, mas a caçada foi vergonhosa, né? Você levar 2 meses pra caçar 2 candangos, pô... Agora você imagina se for um mafioso italiano, se for um cara de alto calibre, se fugir dali, o que ele vai fazer? Vai tomar café na casa do ministro. Vai sentar lá e vai dizer que é o jardineiro. E ele não vai perceber. Porque o cara levaram 2 meses. Os caras, assim, como é que você explica isso? A Polícia Federal vira uma vergonha no Brasil, né? A verdade é essa. Depois que... E muita culpa por esse negócio da Lava Jato, destruiu... A Polícia Federal sempre foi um repositório, sempre teve um legado de mais refinamento. Sim. Justamente porque lida com pouco crime, tem pouco volume de trabalho. Né? Não é igual a Polícia Estadual que pega esse varejão aqui de baixo. Mas eles eram tidos como assim, uma etapa mais sofisticada da polícia. Tinha uma imagem positiva na sociedade. Horrível. Horrorosa, muito fraca, assim, e assim, recurso não falta. Falta mesmo a capacidade. É o tal do... essa maldição do concurseiro. O Brasil hoje virou... a burocracia estatal brasileira hoje virou um bando de acerebrado que vem como resultado dessa indústria do concurso. O cara fica lá... Sabe como que é o concurso hoje, né? As empresas, os algoritmos, eles mapeiam as bancas, o algoritmo te dá exatamente o que vai cair para você decorar. É assim, o algoritmo faz... ele pega a banca, vamos dizer, FGV, Getúlio Vargas. Ele estuda 1000 provas da FGV no Brasil inteiro. Aí ele fala, ó, é aqui. Aí o cara vai lá, decora, passa. Você vai ver um funcionário medíocre. O próprio Sérgio Moro, que é um cara idiota, não consegue, e é juiz. É sorvete na testa. Sérgio Moro é sorvete na testa. Sim. Entendeu? E fez um estrago no país. Você vê, e veja bem, a ascensão de Sérgio Moro fala muito mais da gente do que dele. Nós somos muito piores do que ele. Porque ele ainda é senador da República. Sim. Entendeu? Então, eu não estou me eximindo e me excluindo dessa culpa, não. Nós somos piores do que ele. Então, a burocracia estatal brasileira, e a PF não escapou disso, a Polícia Civil também não escapou disso. É horrível. Está cada vez pior. Um bando, a geração tela. É um bando de cerebrado. Não consegue tomar uma decisão por si só. Entendeu? Porque também o cara às vezes nunca trabalhou, né? Ele não só tem memória, não tem leitura. Não é isso. Não tem leitura, não tem memória, não sabe escrever. Sabe por causa de quê? Porque a linguagem da tela é rápida. Você já viu como a gente escreve você? VC. Porque PQ. Isso, a linguagem, você constrói ela com o tempo, o seu cérebro, ele vai moldando a sua linguagem de acordo com o que você lê, fala e escreve. Se você escreve mal e lê mal, você fala mal. E você não raciocina. Foi isso que fez a diferença da gente pro macaco. É simplesmente a capacidade de desenvolver linguagem e associar a linguagem ao raciocínio. Se você desconecta isso através de um dispositivo eletrônico, um exemplo, se você pergunta uma coisa a um jovem hoje, a uma pessoa de 30 anos, 40 anos, ele vai no Google, ele não tem memória. A memória é da maquininha. Entendeu? Ô Douglas, deixa eu perguntar uma coisa a você. A gente tá aqui já entramos nessa questão do crime aí de Marielle e tal, mas vamos retornar aqui ao nosso assunto. Eu gostaria de perguntar a você o seguinte, né? Depois o Léo vai ler ali a resposta de Getúlio Augusto, quero mandar um abraço para ele, e do nosso amigo Gustavo. Deixa eu perguntar a você, e a nominata do PT... Né? A gente falou sobre os pré-candidatos da majoritária. E aí, você acha que o PT faz quantos vereadores? Você cravaria aqui um número para 6 de outubro de 2024, no que tange a proporcional a vereadores? Fazendo muita força em uma campanha perfeita, E você teria esse assim, na sua visão de peças políticas dentro do partido? Acho que o nome mais forte, né? Acho que o nome mais forte é esse menino que é secretário de comunicação do PT, Gilberto Gomes. Pelo menos é o único que eu vejo. Então eu parto do pressuposto que ele mais está exposto. Tá tendo visibilidade. Tá tendo visibilidade, porque os outros eu não conheço. Mas a Elaine Leão não seria melhor ela como vereadora? Porque ela teria bastante voto como vereadora, né? Teria não. Teria não? Teria não. E Teseu? Teseu
Eu esqueci de avaliar ele, porque Teseu. porque a categoria petroleira é diferente. É diferente, né? É uma coisa assim, é um trabalho, é um nicho mais fechado, então como não tem uma comunicação muito para fora, né? Mas ele é um cara que tem recurso, né? O sindicato vai apostar nele, é um concorrente. Acho que seria Gilberto e Teseu disputando uma vaga. Uma outra pergunta Elaine não, por quê? Mas o Ciprozep não dá visibilidade? É o principal sindicato do município, né? A principal visibilidade que ela teve foi... Você quer saber a minha opinião? Claro. Se Vladimir nos chama lá naquela conferência lá para anunciar o anúncio, ela ficou lá de figurante. Ela tentou fazer depois um contraponto, mas pelo lado negativo, aí ficou feio. O que acontece? Ela estava na festa recebendo comendo bolo com ele, depois foi falar que o bolo estava estragado. Mas ela, quando veio aqui na rádio, teve bastante audiência. Sim, ela tem... Veja bem, porque o servidor, naturalmente, quer ouvir o que ela tem para falar na esperança que vai ter mais um caraminguazinho. Você tá entendendo? Alguma luta... Ela vocaliza bem isso. Agora, transformar isso em voto requer qualidades que eu acho que ela não tem. Entendeu? Entendi. Uma pergunta. Essa é só uma opinião, ela pode surpreender. Você tá aqui para dar opinião. Uma pergunta que eu saí de casa já ia te fazer, porque mexeu com o cenário nacional aí a queda do presidente da Petrobras, o Prates. Porque nós temos um campista ilustre, nosso amigo Zé Maria Rangel. Era um dos homens fortes do Prates lá na presidência da Petrobras. Eu acho, na minha opinião, o Zé Maria não deve continuar com a nova presidente, dada a sua ligação com o Prates. Eu não sei se eu estou correto. Bem, ele saindo da presidência da Petrobras agora, deixando o seu cargo, ele voltaria ao PT. A base do PT. E aí, o Zé Maria não poderia ser mais um pré-candidato a prefeito, ou um candidato a vereador, ou mesmo participar diretamente da campanha de Teseu? E aí? Isso primeiro a gente tem que perguntar ao Zé, né? Pra saber se ele quer, né? É uma ilação. Né? Acho que candidato a prefeito... Ele foi bem votado para deputado federal. Ele foi muito bem votado para federal, muito bem Quantos votado votos para aqui? vereador. Eu acho que 26 mil votos. Zé Maria Aqui? fez. Aqui não. Ele fez... Não, acho que foi no para vereador, ele teve mais de 4 mil votos. Zé Maria é bom de votos. Se ele tivesse outra legenda... Tem um potencial eleitoral, sim. Ele tem potencial. Mas o problema é o seguinte... Falta carro para ele andar, né? Tipo assim, o PT... É o que eu te digo. Trazer o Zé Maria agora para esse debate... Não, mas ele veria naturalmente, porque ele... Ele tem um capital político dele. Ele tem um capital político dele. Muitos anos de trajetória. É uma alternativa, eu não tinha pensado nele. É uma alternativa, mas assim. surgiu pra mim, com a queda de prática, eu falei, e Zé Maria? Zé Maria continua? Eu, se fosse ele, seria candidato a vereador. Mas aí teria a questão do acordo com o Teseu, que eu acho que ele acabaria entrando no... É o mesmo eleitorado. Ele tiraria a vez do Teseu, que já deve ter um acordo político para isso, inclusive entre eles, que eu acho que ele não romperia. Prefeito... Mais uma pré-candidatura, não? Mais um pra gente discutir aqui? Até decidir. Acho que ele não cai nessa furada, não. Acho que ele não se colocaria à disposição para esse sacrifício, não, porque é um sacrifício muito grande. Até porque a pergunta é, tá tendo disputa mesmo, ou já tá dado esse jogo aí de Carla fazer o teatro e vem a Elaine Leão na hora? Para mim isso está definido. É Carla fazendo esse teatro, tentando impor o registro dela. Mas o Jefferson sabe disso, porque ele tá aí na rua fazendo campanha. Eu acho que ele está tentando se fazer relevante. É essa a questão, de ser uma alternativa. De estar pronto para, caso tudo isso dê errado, ele está colocado numa posição para se colocar, para se oferecer como alternativa. E isso está certo. Isso é bom para o PT também, entendeu? E o trabalho partidário nem sempre é prazeroso. Se fosse para fazer sempre para ganhar, todo mundo queria, né? Ele está talvez se sacrificando, mesmo entendendo o que está se passando no entorno dele, ele está se colocando como alternativa. E isso é uma coisa grandiosa dele, do ponto de vista assim, do desapego político. Agora, o PT está com essa ideia errada de que consegue manter o registro da Carla por uns 10 ou 15 dias, porque vão caçar, né? Porque quem não é da chapa do PT, o contrário, o PT entra com o pedido de anulação do registro, caça logo imediatamente, ela fica sob júdice aí 10, 15 dias,
joga a Elaine. Porque a questão foi o que eu falei lá no início, não podemos esquecer. O indicativo é de que que esse espaço é ocupado por uma candidata do gênero, por uma candidata, não por um candidato, por uma mulher. Sim. Porque é difícil fazer campanha contra a mulher, entendeu? Não, e tem o seguinte, Campos não tem nenhuma mulher vereadora. Não tem. Isso é um fato chocante. A Carla não está sozinha nessa. Rodrigo Bacelar sim, está claro. aí incrementando, com fomentando, certeza. Insuflando a candidatura de Carla Machado. Ela não está nessa sozinha com o PT, até porque o PT não tem lastro eleitoral em Campos. A Carla tem o voto pessoal e por trás a gente sabe que tem a máquina da LERJ por trás na figura do senhor Rodrigo Bacelar. Por enquanto, né? Por enquanto. E o poder legislativo campista através do irmão de Rodrigo, o Marquinhos Bacelar. É ou não? Ou a minha análise está desfocada? Mais Rodrigo do que Marquinhos. Marquinhos se transformou. Ele conseguiu ele mesmo se implodir. Ele teve uma vitória significativa para se eleger presidente da Câmara. Ele ali é aquela coisa, né? Às vezes a luz do sol, você tá perto demais, o sol queima, você tá longe demais, ele te congela. E ele acabou se queimando, por quê? Ele achou, pronto, agora eu consegui tudo que eu queria, vou conseguir fazer a oposição e desgastar o governo, Vladimir, até a próxima eleição. Não deu certo, né? Não deu certo. Mas ele é o mais votado de Campos, um dos mais votados vereadores. É o que tá dando aí Mas também se não fosse, né? 30 milhões de orçamento da Câmara Municipal, né? Pelo amor de Deus. Isso aí você não tá me... Tô falando nada demais. Não, pra mim, essa fala seria o seguinte. Não, ele é um dos favoritos para candidato a prefeito. Porque, com poder... Veja bem. É verdade. Com o poder alegado do Grupo Bacelar. Eu não estou dizendo que não tem, estou dizendo que para mim não tem. Por quê? Se meu irmão é presidente da LERJ, se é o cara que praticamente governa junto com o governador, se eu sou o presidente da Câmara... de fato, né? Eu sou candidato a prefeito. Mas não tem nem dúvida, irmão. Claro. Teria que ser candidato. Aí ganha força a tese de Vladimir. Que a família não tem voto. Não tem. Porque o cara com a máquina da LERJ, o Rodrigo Bacelar... A votação deles aqui em Campos de Rodrigo nas duas eleições não cresceu significativamente. E outra coisa... Nem na que ele fez agora, a mais recente, ele teve tantos votos, ele teve muito voto fora. Vamos e venhamos. O deputado estadual de Vladimir, Bruno Dauaire... Teve mais voto. Teve mais voto que o Rodrigo Bacelar. Então realmente não tem voto. Pô, o cara é presidente da Câmara, o Marquinhos Bacelar. O irmão é presidente da LERJ, é o governador de fato, Rodrigo Bacelar. Ele não quer ser candidato a prefeito, aí não quer, ele não pode, né? Não pode? Não pode. Não pode, porque não tem voto. Não, sim, exatamente. Então, querer, eu acho que ele até queria, mas onde eu sou obrigado, a realidade não permite. É onde eu sou obrigado a concordar com a tese de Vladimir. A família não tem voto em Campos. O Thiago Rangel mesmo, tá com deputado estadual, apareceu na pesquisa com, 2%. As sondagens indicam que quando começou a discussão da LOA, as intenções de voto para prefeito em Marquinhos eram 6%, agora são 2%. Isso desgastou muito ele. Entendeu? Foi mal conduzido. Juridicamente, fraco, muito ruim a assessoria jurídica dele. Foi por um caminho... Não se rompe o regimento. Não adianta. Foi infeliz, concordo com você. Entendeu? Você pode fazer o que você quiser, mas como é que você, na Casa de Leis, vai rasgar o roteiro de como se fazem as leis? E da principal lei da cidade, que é o orçamento, e parar o orçamento. Quer dizer, agora, foi uma aposta. E veja bem, eu não acho que o jurídico tem que submeter o político, não. Ele fez certo. Para aquilo que ele imaginava, estava certo. Dane-se o jurídico, vamos embora, vamos peitar e vamos politicamente tentar ganhar com isso aí. Não deu certo. Também não deu certo. Foi mal orientado. E aí, o que aconteceu? O Vladimir engoliu eles. Com aquele jeito que não briga com ninguém, que não tá sempre dando risada, mas não se enganem, eu acho que ele faz tudo que tem que fazer, mas assim, é um cara tranquilo, não se altera. E foi. E tinha condições, né? Ele tinha lastro para aguentar ali aquela situação. E conseguiu fazer o seguinte: disse para a população: olha, se eu não conseguir governar daqui para frente, é culpa da Câmara. Ou seja, no momento que Vladimir conseguiu veicular essa mensagem aderiu em Marquinhos, acabou ele politicamente.
Entendeu? Agora, o programa tá acabando, só mais uma última pergunta aqui, que é importante, né? Estamos falando da família Bacelar e aí o Rodrigo Bacelar e o governador Cláudio Castro estão ameaçados de cassação. Né? Você acha que eles vão ser cassados? Ou o Rio de Janeiro vai ser antes da seleção, sexto governador preso? São duas coisas diferentes. Sim. Tem investigações criminais que não estão tão adiantadas quanto a eleitoral, que eu acho que vão ter desdobramentos, que eu não sei quais são, mas a investigação eleitoral acaba hoje, né? No âmbito do TRE. É hoje, né? 70-30. 70% pela cassação, 30% pela não cassação. O negócio tá feio pra eles. Eles recorrem no cargo, né? Recorrem no cargo, mas aí eu acho que entra o interesse do Planalto. Que aí vão abanar lá em cima, porque, para tornar definitivo logo, porque tem que ter eleição, e aí o Lula quer que um candidato PT concorra. E a gente sabe que, não influencia. Influencia sim. O presidente liga pro tribunal, mas o advogado-geral da União liga. Tem chance de eleger governador não do estado ninguém, que tem o pior PT do Brasil? Não tem ninguém. Eduardo Paes não vai ser, porque não vai largar a prefeitura. Vladimir não vai ser, porque não vai largar a prefeitura. Família Reis, Vaguinho, Baixada, alguém da Baixada? Pode ser. O Freixo pode querer? Freixo? Não, Tá Lula não coloca o Freixo. Porque o Freixo tem voto em Ipanema e Leblon, no máximo. Passou da Leopoldina, ele não ganha nem de mim. Tá, cadê eu ter mais voto que ele? Porque tem muita rejeição, né? Não é só rejeição, ele é um fraco, horroroso, entendeu? Não tem nada, é a samba de uma nota só. Agora, a questão é a seguinte, o Lula vai chamar o pessoal do MDB ali da Baixada, e família Reis, e vai chamar o Vaguinho, republicano, e vai tentar um acordo para falar assim, é siciliano. E aí, em 2026, a gente vê como é que fica. Aí vem as negociações, chapa pro Senado, porque na verdade hoje todo mundo tá querendo a vaga pro Senado. Que, como eu falei, é uma grande oportunidade. Porque é um troço seguinte, é um cargo majoritário, 8 anos de mandato que te permite. Olha só, você não precisa disputar a reeleição. Você tem 8 anos de mandato garantido. Então você tem 8 anos para você fazer o que você quiser, para você concorrer a governador, a deputado, a presidente. É senador, né? É isso. Então, o pega para capar em 2026 vai ser para senador. Porque o governo do estado do Rio de Janeiro tá quebrado. Ninguém quer governar essa porcaria. Essa porcaria de quê? Primeiro, ser governador é quase simples ser preso. Para começar a história do Rio de Janeiro é quase simples ser preso. Segunda questão, não tem, só lida com as piores coisas do mundo, que é lidar com polícia e educação, que é o que dá problema o tempo todo. Então ninguém quer essa porcaria, entendeu? Eu sei, tem muita coisa, tem contrato, tem essa coisa, mas é muito desgaste, cara. É complicado, né? Lida com alergia, não sei o quê, e blá, blá, blá. Então hoje você vai ter governador, vai ter disputa, claro, mas a disputa mesmo em 2026 é Senado. Aí Lindenberg quer, aí Siciliano quer, Vladimir quer, não sei quem quer, todo mundo vai querer o Senado. Só tem um cargo que chama mais atenção que o Senado. Conselheiro do TCE. Opa, esse é bom. Esse que eu queria pra mim. Léo, vamos às considerações finais. Estamos chegando ao final do programa, dessa bela entrevista aí, vamos lá. Isso aí, agradecer ao meu amigo Zé Alves, ao Douglas pelo papo sensacional, agradecer ao Derek e principalmente a você aí que ficou nos assistindo. Se você gostou do programa, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilha aí no Facebook, deixa o seu like, seu comentário, faça esse programa chegar até mais pessoas, porque nós dependemos de vocês. Muito obrigado. Douglas, meu amigo, as suas considerações finais, meu amigo. Bom, primeiro agradecer aqui a acolhida da Rádio Aurora, né? O Complexo de Comunicação Aurora. Ao Derek, nosso anjo da guarda lá, nosso amigo que salvou o programa. Salve. Se não fosse ele, eu não tava falando, né? Pô, Derek é herói. Derek acorda 4 da manhã pra estar aqui. Ele é fera. Sem onde, não tem onde nessa cidade. Isso é um outro programa. Zé, Pulha, Léo, agradecer a vocês a paciência de ficar ouvindo aqui esse velho ranzinza, entendeu? E agradecer a todo mundo que assistiu aí. Um abraço pra todo mundo. Isso aí, agradecemos aos ouvintes, aos internautas. E só para a gente comentar, o Senado é uma coisa interessante que Darcy Ribeiro, quando o Brizola elegeu ele senador, ele chegou no Senado e disse: ô Brisa, lá no microfone, Brisa, isso aqui é ir pro céu sem ter morrido. É isso mesmo. Darcy Ribeiro tá lá nos anais do Senado. Então, pessoal, um grande abraço para todos e até semana que vem com o nosso pré-candidato do PT, Hélio Anomal.
Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campo.